Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o José e hoje nós vamos falar sobre os vilões da Disney. Vamos falar de vilões muito icônicos, algumas teorias, histórias não conhecidas. E para falar sobre isso, aqui comigo, minha irmã Bruna. Eu tenho medo do Tamatoa. E também, junto aqui, participando, Pedro. Eu acho que o maior vilão da Disney é o Palpatine, não tem outro. Não deixe de ser da Disney. Errado não tá, eu tava pensando nisso, sabia? Errado? Errado não tá. E também lá faz parte lá do Shalom Geeks, já gravou várias vezes com a gente, Thiago. Eu estou cercado de idiotas. Essas. Pra mim, o vilão favorito da Disney é o Scar, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Meu nome é Thiago, sou aqui do Shalom Geeks, sejam muito bem-vindos. O Scar dá um medão, hein? É o Scar. Eu me sinto horrível. Então, vamos lá, vamos para o nosso o seu café e vamos para mais um episódio do Café Católico. Tá, então, gente, Antes de começar, José, sim. só queria falar pro pessoal que estão acostumado aí com participação da Sofia. Hoje, se tiver choro, vai ser a primeira participação da Helena. Nasceu o bebê, é mais uma menina, né? Estamos aí na primeira gravação com ela com 9 dias de 9 vida. dias. Então é É isso. atualmente a participante mais jovem que passou pelo Café Católico. 9 Seja dias. bem-vinda. Então, e antes de a gente falar especificamente de cada vilão, eu queria, acho que comentar um negócio aqui. Acho que tem uma diferença de contexto quando a gente vê geralmente. A maioria das animações da Disney, boa parte são contos de fada, né? A gente pega as clássicas, tudo. E são geralmente as que depois eles vão contar um pouco as histórias à parte, em alguns momentos, que geralmente, esses vilões, muitos vilões clássicos, eles, quando eles aparecem na história principal, eles não são, quase que eles não são pessoas com personalidades, qualquer coisa assim, eles são bem arquétipos do mal mesmo, quase que são encarnações do mal. E daí depois, quando se vai, às vezes, em livros, em outros momentos, contar histórias do vilão, eles acabam assumindo daí sim uma história, uma personalidade, serem daí mais um sinal de uma pessoa má, de uma pessoa que talvez se perdeu, que se corrompeu, mas acho que tem bem essa diferença, que no início muito na história, quando dizendo na história principal, primeiro, eles são, tipo, encarnações de mal, tanto que nem tem, tipo, as motivações são bem bobas no sentido de que, tipo assim, parece que é simplesmente para causar o mal mesmo em relação ali a princesa, o personagem principal, né? Eu gosto muito de categorizar, parece muito aqueles vilões de malhação, sabe? Que só querem fazer mal, só, não explica nada. Não, porque assim, da Malhação são adolescentes birrentos. E no começo são vilões que tipo, parece que não saíram da adolescência. Eu vou ali amaldiçoar um bebê porque eu não fui convidada. Que isso? A gente acaba que tem muito isso, porque a gente vai vendo ali as características mais fortes da moral cristã no sentido de pecados. A gente vê muitos pecados capitais ali, a gente vê muita. Porque acaba que hoje em dia a Disney está tentando justificar a história dos vilões, né? Isso daí é um pouco perigoso, inclusive. Sim, sim. Não é justificar, passar pano. Mas ao mesmo tempo, mostra um pouco da construção do vilão. Porque do mesmo jeito que existe a jornada do herói, né? Através das virtudes, através da superação de si, existe também a origem, a história dos vilões, de como a pessoa, ela, diante de um contexto histórico da vida dela, ela vai ali aos poucos se decepcionando com a vida, ela vai se decepcionando com as pessoas e ela age muito mais pelas suas concupiscências, né? Ela vai dando atenção às suas concupiscências ao invés de buscar uma vida nova, uma perspectiva nova, ao invés de. Porque a gente vê que a grande maioria dos vilões são pessoas completamente amarguradas, que se congelaram na história, né? Como eu gosto muito daquela referência das crônicas de Nárnia, porém no sentido
mais filosófico, né? Mais ilustrativo, né? Que é o rio congelado, né? Quando o Pedro, a Suzana, eles estão atravessando o rio, a gente vê ali que é o rio congelado e que tudo à volta está seco, congelado, sem vida, né? E é a história dos vilões. Em algum momento na história deles ali, eles sofreram algo que congelou a vida deles e ali eles não querem prosseguir. E a gente sabe que para poder fazer um movimento de superação é necessário quebrar esse gelo. Alguns vilões durante a história, a gente vê que vive esse ponto na história em que ele percebe, né, os seus pecados, as suas ações, tudo, né, e faz aquele movimento de descongelar, né, de deixar que a vida prossiga, né, e superar aquela situação. Mas a grande maioria não. A grande maioria, inclusive dos da Disney, acabam morrendo fruto das consequências dos seus atos ruins. Né? A gente vai vendo muito essas características. Inclusive tem uma reclamação pra Disney. Saudade de quando os vilões morriam pra valer, né? Com certeza. Eu acho que a última que tem é a irmã Goth. A irmã não, a mamãe Goth, né? Gothel. Mas assim, pegando um pouco dessa deixa, se a gente for pensar bem, eu tenho um problema com esses filmes de vilões aí, que eu acho legal, porque traz toda essa estrutura, a gente sabe que ninguém é mal por ser mal, a pessoa geralmente teve uma história, etc, né? Um trauma ali no meio. Mas ao mesmo tempo, daí tu para e pensa, se for ver, muitos protagonistas, né, princesas, etc, da Disney, também tiveram uma história bem ferrada, cheia de sofrimento e tristeza, só que daí tem uma coisa, né? Tem um ponto ali da decisão. Eu acho que o meu problema com essa onda de filmes é que tentam justificar o injustificável. Tipo, beleza, você compreende porque a pessoa se torna amargurada, porque a pessoa tem as decisões, mas eles vêm numa tentativa de justificar, não, tá tudo bem, ela fez isso porque fizeram alguma coisa com ela também. Pera lá. Eu acho que a gente pode, daí falando um pouquinho nisso, né, e até a gente, quando a gente vai ver na obra original, e daí a gente pode comentar um pouco de quando resolveram contar a história do passado, talvez começar com a animação mais antiga da Disney live action, que é a Branca de Neve, que tem a Rainha Má, né? E até essa ideia do nome justamente já fica um pouco do que eu falei de como, tipo, na história original é bem bidimensional, né? Porque é simplesmente a Rainha Má, sabe? Não tem um nome, nada, é bem para você mostrar que ela, principalmente naquele início, ela é um arquétipo do mal, assim, realmente. Nem tanto de uma pessoa má, mas ela é o mal já, totalmente não tem nenhuma personalidade, encarnado. né? Não tem praticamente, assim, nada, né? Você não tem a construção. Daí somente em outro momento, quando a gente vai ter, por exemplo, no livro, tudo você vai ter uma história, você vai ter uma profundidade maior de por que ela sente aquilo dali, mas quando a gente vê no filme, na animação, é simplesmente a Rainha Má na inveja por causa da beleza, né? Então, é uma coisa bem, e realmente bem, bem, bem fútil, assim, bem pequena, assim, sabe, né? Tudo que leva ela a fazer, né? Esses dias eu tava assistindo de volta a Branca de Neve, né? Tentei apresentar pra nossa filha mais velha. Ela não gostou. Ficou até com um pouco de medo, inclusive. Mas é um filme que dá medo. Caraca, não. É um filme que hoje em dia que se tu coloca pra criança, a criança fica com medo. Mas apesar de ser um filme revolucionário, mas hoje em dia ele não venderia. Justamente por isso. Ele não tem uma boa construção de personagem. Porque eu comecei a assistir e eu fiquei meio irritado. Tipo, a madrasta é simplesmente má. A Branca de Neve é simplesmente boazinha e não poderia fazer nada de errado, ingênua. E o príncipe, né, que tem lá um quê de... né, nem vou falar, mas eu posso falar. Pode. Um quê de necrofilia ali, né? O Pedro fica muito incomodado com Eu fico. Eu dou razão pra ele, eu dou razão. Não, mas é aquele beijinho estilo um beijinho de despedida emocionado, sabe? Né? Só isso. Mas ela ganhou um beijo de um cara que ela nunca conheceu na vida. Ela nunca é um beijo de despedida de um cara que ela nem conheceu. Gente, no meu velório, não coloque um desconhecido pra me beijar, tá? Por favor. Ah, cara, só porque eu queria te beijar. Não, sim, olha. Não, você já se conhece já. Mesmo que a gente se conheceu. Isso agora pode, né? Agora tá de boa. Silêncio. É verdade, gente. É só não olhar nos olhos. Se não olhar nos olhos, não
assim. Por onde a gente tá indo, gente? Podcast sobre vilões. Podcast sobre vilões da Disney, gente. Vamos lá. O tema. Mas assim, se for ver, é um filme que não venderia hoje, porque é tão estereotipado, mas tão estereotipado, sabe? Claro que deu base pra quase tudo que a gente tem hoje, né? A gente vai... Claro, alguém tinha que começar, né? Mas a Disney é até interessante, que se a gente for pegar o conto realmente da Branca de Neve lá, né? A Disney já deu uma amenizada, porque ali ela coloca a madrasta e no conto original é a mãe que faz a maldade. E daí eu vou colocar um ponto de... Eu gosto desse estereótipo porque existem pessoas no mundo real que são simplesmente malvadas. Existem psicopatas. Então, aí que tá, mas acho que assim, é daí que vem o que eu quis dizer, sabe? De que assim, ó, e como nesse início, pra mim, ele é muito mais um arquétipo do mal do que uma pessoa ali. E às vezes eu acho que é importante em algumas histórias ter isso, porque quando você começa a justificar tudo, que eu comentou, essa coisa de passar pano, e às vezes se torna um pouco perigoso porque você quebra um pouco essa ideia de mal, né? E daí, é mal, daí sempre, daí o que era o herói, daí também às vezes geralmente vai começar a andar com o lado de que daí o herói já não é tão herói assim, né? Porque daí você já começa a colocar outras ações que daí dúbias. Eu sei que quando a gente fala de pessoas, nós temos altos e baixos, o padrão é isso, né? Das pessoas. Terem virtudes e terem vícios. Mas eu acho que quando a gente está contando uma história, é importante muitas vezes ter esses arquétipos bem definidos. Bem definido o que é bom, o que é mal. E não precisa ser tudo cinza nas histórias, né? Até porque uma grande lição dos heróis, dos vilões, no caso, é justamente a gente saber o que a gente pode e não pode fazer. Eles são exemplos contrários do que é virtude. E aí a gente vai aprendendo o que a gente precisa fazer para lidar com as nossas situações, né? Como diz, né? Existem sempre os exemplos de personagens que vão nos trazer virtudes, exemplos de vida, e tem aqueles, né, de o que eu posso fazer para superar, tudo mais, né? Que muitas vezes a gente vai se identificando. E muitas vezes a gente também tem os vilões para mostrar para a gente qual é o caminho que nós não devemos seguir. E existem muitas pessoas que se identificam com vilões, por incrível que pareça, porque às vezes, durante o contexto da história da pessoa, ela se identifica com os sentimentos dos vilões. É interessante isso, sabe? Sim, sim. Como as pessoas elas podem se identificar com personagens, né? Eu acho que agora a gente pode contar um pouquinho da história da Rainha Má que a gente tem, né, em outras fontes, né? Para além do filme, que eu conheço no filme, não tem uma história, né, da Rainha Má, né? Simplesmente Má. Gente, até porque a Branca de Neve é o filme que tem mais remake, tem mais versões, tem mais releituras na história da Disney. Inclusive vai sair um em breve, né? Mais um em breve. Mais um. Mais um. Porque tem o Espelho Meu. Tem todo o filme da Branca de Neve, sempre fazendo releitura, mas assim, o melhor de todos é o Shrek. Origem. Shrek é o maravilhoso, cara, é o perfeito. Cara, não, é muito bom, é muito bom. Aquele ataque das princesas, elas lutando. É maravilhoso. Inclusive, a cena da Branca de Neve, a Sofia, hoje em dia, quando a Branca de Neve começa a cantar, ela tenta cantar junto. É bonitinho. É bonitinho, a Sofia fica gritando. A Rainha Má, né, porque a Disney, ela lançou uma série de livros contando a história de alguns vilões, né? E o primeiro desses livros foi justamente contando a história da Rainha Má, que não foi sempre má, segundo a história do livro, né? Inclusive, amava por um bom tempo, ela amava a Branca de Neve, que era uma excelente madrasta. Que é a questão, né? Porque a gente vai vendo que a característica mais forte da Rainha Má é a questão do orgulho, a vaidade, por ela se achar melhor que todas as pessoas, de se achar a mais bela. E a questão da inveja, quando ela, através do espelho mágico, né, ela descobre que, na verdade, ela não é a mais bela. Que, tipo assim, é o momento que a gente descobre que, por mais que a gente seja bom em alguma coisa, sempre vai ter alguém melhor que a gente. Sim. Em alguma coisa. Só que ela não quer isso. Ela quer
superar todos, só que ela supera de forma criminosa, para não falar uma coisa, falar menos, né? De forma abusiva, de uma forma assim, que Não saudável. não é saudável, é completamente soberbo, sabe? E é interessante essa releitura desse próximo filme, pelo que eu vi mais ou menos sobre como vai ser o filme da Branca de Neve, vai mostrar que, na verdade, a Branca de Neve não era exatamente a mais bonita, no sentido de estética, né? Mas que ela é uma pessoa muito virtuosa e que isso mostra também uma grande beleza, né? Sim, sim, E que a sim. Rainha Má, por inveja, né, fala assim, ué, como assim ela é a mais bonita se... Tipo assim, assim, não me cancelem, mas a atriz não é tão bonita assim comparada à rainha. Realmente, assim, Seria melhores. por isso que é muito nítido essa intenção da Disney, que mostrar que a verdadeira beleza ela é interior, né? Que uma mulher belíssima, mas uma mulher invejosa, má, que é recalcada, tudo, ela vai perdendo a beleza, sabe? Sim, sim. Enquanto a menina que é mais ou menos ali é uma pessoa que à medida que ela vai mostrando virtudes, à medida que ela vai mostrando ali a beleza interior dela, a impressão que dá é que a pessoa ela se torna mais bonita ainda, né? Eu tive É, essa impressão quando era é, criança. é. Eu sempre gostei mais das meninas mais legais do que das mais bonitas, né? O- E se tu for ver, até no próprio desenho lá de 37, né? Se tu for ver, acontece uma coisa parecida, porque, olha lá, Branca de Neve, toda bonita, bondosa, não sei o quê. A rainha má, né? Bonita, mas má velha, não sei o quê, feia, enrugada, etc. Tá? Se tu for ver, ela não se incomoda em ser a feia, ela se incomoda na Branca de Neve ser a mais bonita, né? Isso já é o, é, trabalhado até no desenho. eu acho que Mas eu assim, ainda acho. Eu ainda acho no live action, pelo menos, que não podia. Não precisava dar o cabelinho do. Aquele cabelinho pra Branca de Neve. Podiam dar um cabelinho melhor. que eu acho que assim, beleza, o Gogol do mas assim, deram uma sacada, parece que realmente levaram ao Porque a máximo essa atriz coisa é ser muito. bonita. Ela é bonita, mas eles conseguiram Aí deixar ela sacanear. mais feia, porque aquele cabelinho tá louco. E. Pô, levaram no mesmo cabeleireiro do Lord Farquaad? É, então, exatamente. E assim, e falando sobre, então, sobre um pouco dessa história que tem, né? Que a gente pode dizer canônica da Rainha Má, pela Disney, pelo menos a história da Disney. Então, a Emma, ela era filha de um fabricante de espelhos, o rei, né? Que estava viúvo, acaba se encantando por ela, né? Falando que ela é a mais bela, a pessoa mais bela que ela já viu, que ele já viu, tudo, que nenhuma beleza se compara a dela, e eles se casam, e de início, ela é uma pessoa muito bondosa, e ela é muito boa para Branca de Neve, as duas se amam muito, as duas têm um carinho imenso uma pela outra, então, de início, nessa história, ela é uma pessoa muito boa, só que o problema é que já fica claro primeiro que ela tem uma ferida muito grande que é com o pai, porque o pai dela nunca amou ela, né? E o pai dela Sim. vivia dizendo que ela era feia, que ela era horrível, que ela disse que quando o rei apareceu e daí ele ficou dizendo que o rei não ia aparecer, que era maluquice, que ela não era bela, e aquilo era porque o pai tinha feito um, é, era né, pela mãe dela e a mãe dela morre no parto, né? E o pai dela tinha feito um acordo para a mãe dela poder ter filhos e a mãe dela morre no parto e ele transfere toda aquela raiva por ter perdido a esposa para a filha, né? Como se a filha fosse a culpada da mãe ter morrido. Eu tô dando uma olhadinha aqui no contexto da história que inspirou a Branca de Neve, cara, é muito interessante. Então, assim, talvez Porque então acho que só vou lembrar um pouco do que ele traz do livro, né? Porque então daí ela vai, nesse caso, como eu disse, de início é tudo maravilhoso, né? Tudo maravilhoso. E as coisas começam a ficar complicadas justamente quando ela ganha um espelho, né? Um espelho que no fim vai ser ali o famoso espelho. E que no caso, né, nessa história que tem no livro, a Yama, a figura que está ali no espelho e fala com ela é o pai dela que foi aprisionado ali. Porque quando o pai dela sim, faz o acordo para que a esposa fosse ter a filha, que a filha vai ser a Rainha Má, tudo,
ele aceita, ele vende a sua alma para que a esposa pudesse ter um filho, porque eles pudessem ter um filho. E daí a alma fica sob a influência de três irmãs lá, que essas três são três irmãs que elas são bruxas, tudo, e que elas, nesses livros, elas aparecem em várias histórias influenciando. E daí elas fazem e prendem a modelo no espelho e ele entrega ali. E daí ela. Só que ele fica, pelo encantamento jogado, pela tudo ali, ele não pode, ele não consegue mentir, ele só fala a verdade. E daí, quando acaba descobrindo que ele é o pai dela, e ela tinha essa ferida por ele chamar de feia, ele pergunta, ele pede, tá, quem que é mais bonita? E ele afirma, você é a mais bonita, porque ele não pode, ele consegue ver tudo, né, no mundo, e ele sempre diz a verdade. E daí aquilo começa a criar ao invés de ela curar aquela ferida que ela tinha, por ser chamada de feia, tudo, ela curar isso daí, ela começa a transformar por um sentimento de orgulho, mas quase como uma vingança, uma necessidade de ser afirmada aquilo dali. Né? Ela vai criando essa necessidade de uma afirmação externa de que ela é bela, de que ela é mais bela, e que ela acha... uma pessoa enquanto ela for a mais bonita. Isso, exatamente. Dizer, né? E tudo que existe é porque ela é a mais bela. As coisas funcionam enquanto ela é mais bela. E enquanto nesse período todo, depois que ela casou com ele, o reino está em guerra. E nesse meio tempo, né, o rei sempre fica um tempo e se afasta tudo, até que o rei acaba morrendo, né? E quando o rei morre, é que daí começa realmente tudo a, a desandar, porque daí ela começa a criar uma distância em relação à Branca de Neve, né? Muito pela dor que foi perdida, e ela não tem ninguém para falar, e ela começa cada vez mais então a recorrer ali ao espelho, e ela vai daí se afundando, né? Então, daí de repente, e daí como ela consegue confundir isso, antes, na história ali, antes dela fazer alguma coisa com Branca de Neve, a primeira que atinge a beleza é porque ela tem uma amiga, né? E essa amiga do nada se torna o espelho fala, ela te iguala em beleza. Daí ela vai e basicamente expulsa a mulher do reino para ela ser a mais bela do reino, sabe? Então vai cortando a amizade. E ao mesmo tempo, quando as irmãs, essas três irmãs ensinam ela como usar o espelho, elas dão também para ela várias coisas de mágica, de bruxaria. E ela começa a estudar aquilo ali também, sabe? Também ligando a coisas para ela poder ficar ainda mais bela, porque ela vai tendo essa necessidade. E é ali que vai sendo o declínio dela, até que ela decide, então, mandar matar, né, a Branca de Neve. No livro, o final, depois, tudo é muito parecido com o que está nas animações, né? Essa parte antes, que é contada, que não tem na animação, o resto no livro sobre a história da Rainha Má segue basicamente da história clássica ali, né? Tudo. Ela vai, faz a maçã, tudo, e até o momento que ela cai lá do penhasco. Sim, eu quero chamar atenção. Ela cai no penhasco. Pode falar. É muito pesado. Eu quero chamar atenção até que esse filme daí, a gente tá falando, né, que já traz o arquétipo do bom, o arquétipo do mal, né? Uma coisa ali bem explícita. Mas eu acho interessante o personagem, por exemplo, do Caçador. Sim, o Caçador. Que é um homem que, vamos dizer, em primeiro momento ele é um cara mal, que tá... Ele aceita uma missão Aceita uma missão, provavelmente já tenha feito outras do tipo, só que chega na hora ele tem um arrependimento. E eu acho que é um pouco daquela ideia de conversão que a gente estava até conversando, que o Thiago comentou. Sim, e a gente pode até ver que, na verdade, ele era como se fosse como fala, um mercenário, né? Porque ele trabalha para a rainha, mas ao mesmo tempo ele é um mercenário. E dá para ver que o fato dele se arrepender, se dá pelo fato de que ele conhece ela. Assim, ao que parece, né? Ele conhece ela, ele viu ela crescer, tudo, né? E ele acha muita maldade fazer isso, por mais que ele muito provavelmente tenha feito outras coisas, né? Mas aquele ato em si mostrou para ele que aquilo era errado, né? E aí ele decide não matar a Branca de Neve e, tentando enganar a rainha, leva o coração de um animal. Mas aí a gente vê ali a questão do arrependimento, né? A questão ali da redenção dele.
Ainda que a gente não sabe o que aconteceu antes, né? Mas E nem pela depois, forma né? como Provavelmente ele ele fez mais coisa fazia, depois. se ele não tivesse arrependido, a Branca de Neve teria morrido. Tipo assim, a salvação da vida da Branca de Neve foi esse caçador. Uhum. Ele é o grande herói. Eu ia falar da idade. Ah, tá. Porque a Branca de Neve, tipo, também ela é bem novinha, né? Ela é a princesa mais nova da Disney, né, em idade. Então. Quantos anos tem ela? 14. 14. Por curiosidade, mais velha é a Elsa. É, né? Sim. Uhum. Elsa mas tem 19, né? 21 no 21. primeiro filme. Que é quando ela assume como rainha. Verdade. Mas então, assim, ela. Verdade. Eu acho que que é a Ana, né, que tem 19. A Ana tem 19. Aí, tipo, a gente vê essa questão também, tipo, quando ela chega numa idade em que ela começa a ser considerada mulher. Pra época, inclusive, né? Porque hoje meu menino de 14 anos é uma criança ainda. É adolescente, coisa assim, mas é uma criança. Mas com 14 anos, na época, já casava, já tinha filho, já ia, né? Isso porque na Então, época ainda era mais cedo, né? Tipo, uma criança de 14 anos já. Mas 14 anos já estava no quinto filho já. aos poucos, né, a sociedade foi percebendo essa questão da maturidade, né? Sim, Exato. Sim. Graças a Deus. Então, graças a Porque Deus. hoje em dia a gente se espanta, né? Mas antigamente as pessoas falavam assim, o quê? Você ainda tá com 14 anos, você não tem filho. Gente, você tá muito atrasada, bora, minha filha. É que não tinha adolescência, Ainda... né? Não tinha infância. Era não, criança Não adulta. existia Não, infância. a infância tinha de existia. adolescência, Não, né? a infância existia, mas justamente era criança adulta. ainda mais por conta também das doenças, por exemplo, né? Antigamente, principalmente na época da varíola, as crianças só eram registradas mesmo a partir dos 2 anos de idade, porque ninguém sabia Sim. se a criança ia morrer ou não. Né? Então, tipo assim, acaba que a maturidade das crianças daquela época se dá pelo fato de que uma criança que conseguiu chegar numa certa idade, ela já é considerada uma adulta, porque ela conseguiu superar aquilo que muitas crianças que morriam de não Dá pra conseguiam. fazer Então, história de um vilão assim, né? Dá. Dá pra fazer. Bom, até agora a gente só falou de um vilão só, né? Vamos tentar passar pro próximo? Qual o próximo da lista aí? Qual o vilão favorito de vocês? O meu é a Goth. Gothel. Gothel. É tão favorito que ele não sabe nem o nome. Não, a Mamãe Gothel, cara, é a crush de muito cara aí, cara. A crush? Não, pera. Oi? Ela é a crush de... crush Já conheço gente que se apaixona pela Mamãe Gothel. Imaginar que eu diga. Não, Cara, se a pessoa tá pra querer Não tô falando da personalidade. Estou falando da... né? Tô pra ela, né? Gente, pode ser um casal. Pois é, um cara bêbado, né? E provavelmente dorme em qualquer lugar. Só assim cara, mesmo, mas né? ele ensinou muita gente Sim, a cantar. eles são um casal. Ele ensinou muita gente a chegar na mina, na morena. Mas é assim, tentando. Assim que eu casei. Foi assim? Foi assim. A gente vai tentando, uma hora vai. Nossa, beleza. Obrigada pela parte que me toca. Mas é bom estar armado com comida, tá? Esse cara tem que ter comida. Cara, é um casal bonito, né? Cara, o Hans é engraçado porque muitas pessoas que eu conheço dizem que nunca desconfiou dele. Né? É engraçado que quando eu assisti a primeira vez Frozen, assistindo no cinema, eu desconfiei dele na cara. Eu não. Cara, Eu não. Esse carinha aí... Porque eu achei ele muito atirado demais. Muito, tipo, do nada. Parecia que ele realmente estava na intenção de algo a mais. Não, mas assim, sabe o que é? Sabe por que eu acreditei de início? Porque como eu não sabia nada, não esperava, eu assisti muito, esperando muito uma história muito clássica de conto de fada e que é muito comum essas paixões avassaladoras do nada, sabe? E eu, tipo, não me toquei muito, assim. E daí, claro, depois sabendo, daí tem aquele detalhe que a gente comenta de como eles não estão em sincronia na música, que era a principal deixa de que ele não eram de que ele era o vilão, é o fato de que ele com a Ana, eles não estavam em nenhuma sintonia na música, né? Quando eu assisti, eu achava que ia ser só, tipo,
A minha expectativa era, tá, óbvio que ele não vai ser o amor, vai ser o outro, beleza. Tá? Porque, tipo, vai ser só isso. Ficou óbvio, porque vai aparecer ali o ricão, o príncipe, e o pobre, né, que é humilde e tudo mais, mas que enfim, é clichê isso, sabe? Eu achava só que eles eram meio um casal ingênuo, assim, sabe? Só isso. É o famoso golpe do baú, né? Só que foi às avessas. No caso, o pobre se apaixona pela rica, né? E herdou a fortuna. Mas eu acho o Príncipe Hans como um baita de um vilão, assim. É muito fraco, né, Cara, em questão, vamos dizer. ele é um vilão plot. Ele é um vilão plot. Porque tem alguns filmes, né, a grande maioria dos filmes da Disney, o vilão ele já aparece sendo vilão. Né, e ele já mostra isso. Mas o Hans não. O Hans, ele foi... A gente vê que, na verdade, sempre ouvia as intenções do coração dele, mas que ele estava ali disfarçando. Sim, sim. Mas é interessante a gente ver a manipulação dele. Tipo assim, uma das coisas que me fez desconfiar dele foi quando a Elsa foi embora e ele incentivou a Anna em um encontro dela e ele ficou no reino tomando conta de tudo. Aí eu olhei assim, do nada, uma pessoa que ela nunca viu na vida, que ela nem conhece, do nada assume o reino assim, enquanto as duas princesas não estão lá, sabe? Eu achei muito manipulador. Ali dava para dar um. Eu já comecei a desconfiar um pouco. Até porque se você fosse pensar, por um lado, se ele fosse tão servidoso, ele diria, tipo assim, eu vou. Tipo, eu vou vamos, com mas você, eu vou com fica você, aí que fica aí, vou eu buscar vou. a sua irmã, né? É, Tipo, sim. altruísmo, né? Altruísmo, não, ele tira do corpo, tá, beleza, deixa que eu cuido aqui, sabe? E, tipo, não é uma atitude que você vai esperar de alguém virtuoso, né? De um homem virtuoso, príncipe, né? né? De um príncipe, né? De um homem virtuoso. Quando você pensa no estereótipo, um pouco daquele arquétipo assim, do príncipe encantado, né? Ele vai ser geralmente alguém que vai tomar frente, né? Então ali a gente percebe um pouquinho. Diferente daí do Cristo. E ainda existe a teoria, né? A teoria do imaginado, né? De que os pais da Ana e da Elsa são os pais do Tarzan. Vocês já ouviram essa teoria? Sim, sim, já ouvi, É já muito ouvi. boa. É clássica e pra Precisa. mim tem todo sentido, faz todo sentido pra mim. Porque tem um quê de colonização ali ao mesmo tempo. Parece ser um país que está ali, que é um país europeu, se não me engano, na Noruega, né? Que se passa a história. E que a história do Tarzan se passa ali numa ilha próxima à Inglaterra. Né? Então ali vai tá toda a região ali, no caso que eles se perderam, tudo, né? Foram levados pela correnteza, né? Através do bote, ou seja, ninguém sabe onde eles foram parar. E a teoria diz que eles foram parar na ilha, né? E que no caso a viagem durou bastante tempo, que deu tempo dela engravidar, ter um bebê. Na verdade, existe até a teoria de que ela já estava grávida, né? Só que ela não sabia. Ou seja, eles ficaram muito tempo em água, né? Em mar, depois lá porque eles tiveram o bebê no mar, né? Eles tiveram o bebê no mar, e aí quando eles chegaram na ilha, que eles foram construir tudo, mas o Tarzan já tinha nascido. Mas eu sou muito fã de Frozen, porque assim, ó, ele traz já uma trama muito complexa. Porque, vamos dizer, a trama principal, no primeiro momento, não tem um vilão, que é o quê? É a questão do descontrole do poder da Elsa, né? Sim. O descontrole não tem um vilão. Então, tipo, se não tivesse o Hans, ela poderia se descontrolar por qualquer outra coisa. Ela poderia ter sido uma vilã por acidente, né? Ela poderia ter sido a vilã no fato de ter causado a perdição, né, a vida, mas sem intenção. Mas, na verdade, o vilão não ser nem ela, ser o poder dela. Né? Então o Hans não precisava estar no filme, só naquela parte final da traição e tal. Sim. Mas no primeiro momento, pro primeiro plot, não precisaria do Hans. Só precisava da Ana estourar. A Elsa. Não, a Ana estourar pra abalar a Elsa. Porque, Exato. na verdade, tipo, claro, é o Hans que dá o gatilho pra Ana ficar braba e elas terem a briga. Mas eu acho que tinha que acontecer algo com a Ana pra abalar. Porque é o resto da família que ela tem. O vilão principal de Frozen é aquele baixinho, que eu não lembro o nome. Não, o vilão de Frozen é os pais que não deram estrutura emocional pras filhas. Como Mas tá. Que separou as filhas, né, de ter prendido a Elsa, né? Gente, a gente vê que o filme do Frozen, ele é complexo. Quando a gente vê que a música do Let It Go, né, Livre Estou,
tem a frase fractar de gelo em profusão. Gente, isso daqui não existe criança que vai entender isso daí, cara. O que é profusão? Eu sei o que é. Eu fui ver no dicionário. Depois eu falei, gente, que frase complexa para uma criança entender, cara. Fractar de gelo em profusão. Eu procurei no dicionário que é profusão. Profusão é em grande quantidade. Caramba, é desse jeito. Eu tenho um amor em profusão pela minha família. Eu acho fractar, eu acho fractar, mas mais difícil de saber o que é fractar do que profusão. Aí. Não, mas tem uns detalhes, umas coisas que a gente vai vendo. Daí a gente assistiu o Frozen, sei lá, no último mês, umas 60 vezes, chutando baixo. Só 70. Só 70. Tá, gente, mas é só falar assim, vamos falar dos vilões? Sim. Vamos. Vamos falar dos vilões. Tipo assim, tá, beleza. Vamos falar dos vilões? Vamos falar dos vilões? O Thiago tinha perguntado qual o vilão preferido, coisa assim, né? Sim. Antes. E daí que a gente vai acabar que a gente vai aprofundando na história de cada vilão, né? Eu lembrei, daí eu fui pesquisar o nome porque eu não conseguia lembrar o nome, tá? Mas eu lembro o primeiro filme da Disney, assim, que me impactou mesmo quando criança. Eu chorei no filme e tudo. Que foi Corcunda de Notre Dame. E o Frollo é um cara muito malvado. Cara, o Frollo, ele tá em primeiro lugar da minha lista de vilões favoritos da Disney. Cara, quando eu era criança, eu tinha medo de assistir Corcunda de Notre Dame. Aí eu assisti um pouquinho, não assisti, né? Eu fui assistir pela primeira vez, de fato, assistindo tudo, compreendendo, por volta de 2021, 2022. Quando eu comecei a ver a galera reagindo às músicas da Disney. E aí eu vi pela primeira vez a música Fogo do Inferno dele, né? E aí eu falei, cara, e ainda mais a voz dele, a dublagem dele, incrível, aquela voz rouca, grossa, né? E aí eu resolvi assistir o filme. Ele não é um filme infantil, gente. Não. Eu tive o VHS do Corcunda de Notre Dame quando eu era criança. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu chorei pra valer com o filme. Fiquei chorando, porque era muito malvado com o corpo, com sabe? Meu, era... Cara, dá ranço, dá asco quando a gente vê, tipo assim, ele sendo completamente humilhado, preso, jogando frutas nele, né? Jogando legumes, pelo fato dele ser deformado, cara. Isso daí dá um asco no estômago. Porque assim, a primeira adaptação, porque a Disney se notabilizou muito pelas adaptações de contos de fada, só que eu dei o Corcunda de Notre Dame e não é, né? Ele é um romance, um clássico, né, do Victor Hugo, né? Que é o Corcunda de Notre Dame, do século XIX, né? Que ele é um romance histórico, né? Em que tem toda a relação com a Catedral de Notre Dame em Paris, né? E daí ele ilustra um pouco toda a ideia da Paris medieval, né, e o contraste dos personagens ali, né, os pedintes, ciganos, rei, nobreza. E daí você tem grandes personagens como o Notre Dame, e daí você tem o Frollo ali, né, que é esse juiz, que é um cara que se diz religioso, mas vive uma grande intolerância, né, não tem nenhum pingo de misericórdia com ninguém, né? Ele é alguém que vive na pura lei, assim, absurdamente. Ele é interessante porque ele se acha uma pessoa santa e completamente elevada, superior aos outros, né? Tanto que eu vou me lembrando também, né? Da carta aos Coríntios, né? A segunda carta aos Coríntios, que Paulo escreveu, né? Por quê? Porque na época muitas pessoas estavam tendo a graça de manifestar dons do Espírito, né? E aí o Paulo, ele viu como as pessoas, na verdade, elas estavam se orgulhando pelo fato de manifestar dons. E aí, para trabalhar a questão da humildade para as pessoas, ele escreveu a carta falando sobre quais são os dons do Espírito, mas falou, o mais importante de todos é a caridade. Não tem como, né? Qualquer coisa que a gente faça. Esses dons, eles não são nada sem a caridade, o objetivo dele é a oferta pelo outro. E o Frollo, ele é o completo oposto disso. A gente vê na música dele, que a gente vê que no início os padres eles estão num momento de ato penitencial, que eles estão confessando os seus pecados, e na música dele, ele fala, Senhor, eu sou um homem justo e bom, né? Tipo, então eu posso me orgulhar porque eu sou um homem justo. Enquanto todo mundo ele está confessando os seus pecados, ele está confessando que ele é um homem completamente sem pecados, completamente virtuoso.
e que ele coloca a culpa de todo mundo, os seus pecados. É incrível isso. Ele falando que a culpa dele estar encantado pela Esmeralda é culpa da Esmeralda porque ela é bonita. E não porque ele, na sua fraqueza humana, na sua biologia natural, ele está se sentindo atraído. Não, a culpa dela porque ela enfeitiçou ele de alguma forma. Ele é um homem que ele não admite os seus pecados. E é muito pesado, porque pelo fato dele ser um homem orgulhoso, arrogante, que não aceita os pecados, que se acha uma pessoa perfeita, superior aos outros, e ainda ser uma pessoa influente na sociedade. É uma pessoa que ele tem a possibilidade de julgar pessoas, né, na época da Inquisição. Né, ele como um juiz inquisitivo, né, na época da Inquisição Católica. Exato. E daí entra a questão histórica da perseguição com os ciganos, tudo. Então, tipo, é um filme muito complexo, cara. Se eu falar que eu nunca assisti. Cara, assista. A música da Esmeralda. Não dá pra colocar pra subir, tá? A Esmeralda rezando pra Nossa Senhora. Cara, eu nunca vi, na minha vida, eu nunca pensei que ia ver um filme da Disney de uma devoção mariana. Mas era aquele antigão lá, né? Porque no caso a Esmeralda, ela entra no santuário, né? E pela lei, no caso eles queriam pegar a Esmeralda para condená-la, né? Para matá-la. Mas aí existe a lei de que não se pode matar pessoas dentro do santuário. Não se pode forçar a pessoa a sair do santuário nem nada, né? Então essa foi a salvaguarda dela. Ela entrou dentro do santuário de Notre Dame, né? E aí ela ficou lá um tempão. Por quê? Porque ela estava se utilizando da lei do sacrilégio, né? Da profanação do sagrado através da morte de uma pessoa, né? E aí ali ela vê a imagem de Nossa Senhora e ela começa a rezar pedindo a libertação dos proscritos, né, do povo cigano, né? E ela começa a rezar, e ela de fato, a música toda é uma oração. A gente vê que existe todo o coral tridentino, parece uma música tridentina, só que dublada, né, em português. É lindo, cara. Depois você ouve a música. Vou. Mas assim, eu acho que foi o primeiro filme assim, que eu tenho memória assim, de ter me impactado muito. E a minha mãe fala que ela teve que parar o filme a primeira vez porque eu fiquei chorando. Ele até acabou não fazendo tanto sucesso no comercial justamente porque ele não é muito infantil, é um tema mais pesado, né? Tem um pano de fundo histórico. É o filme menos infantil que tem da Disney, ele é só desenho. Sim, ele é só um desenho. Todas as cenas são impactantes. Ele só é uma animação, não é um filme infantil. Tanto que tem adaptação que daí, porque com isso é o romance, você tem adaptação em live action do Conto da Notre Dame também, tudo, né? E é uma história muito forte. E uma coisa que é interessante também, falando do Frollo, e assim que você tem ali a Esmeralda, né? Você vê como o Quasimodo, ele sente um amor quase contemplativo em relação à Esmeralda, sabe? Né? Enquanto o Frollo é uma coisa do puro desejo de querer possuir ela, né? Do desejo sexual máximo e dele querer possuir ela, basicamente, né? Por mais que fica em alguns pontos, claro, por ser uma animação, eles dão uma aliviada, mas sobretudo na animação, né? Nesse ponto, mas fica claro que é uma ideia de que ele quer possuir ela, totalmente diferente, né? São os opostos, né? E daí tu vê, né, toda essa contradição do Frollo, né, que eu disse, né, que se ele se acha tão bom, né, e ele se deixa dominar tão fácil pelas paixões, né? Sim, ele ia matar o Quasimodo, cara. Sim. Tipo assim, ele ia matar um bebê pelo fato de ele ser um filho de cigano, e aí entra a questão ali do pecado pelo sangue, né, como os fariseus e toda a galera antes de Jesus, né, tinham essa ideia de que a salvação ela vem pelos descendentes diretos de Abraão, em que aqueles que têm o sangue de Abraão serão salvos, e todos aqueles que não têm, né, as outras pessoas, né, eu esqueci o nome das outras denominações, né, os cananeus, os sirineus, os samaritanos, né, todas essas pessoas, enfim, todas essas pessoas que não têm a descendência do sangue de Abraão, elas não serão salvas.
Então, independente do ato das pessoas, independente se a pessoa está fazendo algo bom ou algo ruim, o fato dele ter o sangue de Abraão é o que mostra, né? E que Jesus vem quebrar isso, né? Que não é o exterior, não eu sou uma pessoa que tem o sangue de Abraão, mas se eu tocar num leproso, eu sou contaminado, aí eu preciso fazer a purificação, senão a minha alma vai ser impura, né? A minha alma vai ser contaminada com o pecado do outro, né? Então mostra muito isso. E como esse cara, ele é um completo fariseu. Um completo fariseu e até mais, porque até os fariseus, eles pelo menos rezavam, eles pelo menos faziam ali. Esse cara, ele conseguiu ser pior do que isso, sabe? Pô, o cara foi pior que os vilões da Bíblia, cara. Ele conseguiu ser pior do que os fariseus, cara. Ele conseguiu praticamente ser um fariseu, tipo, completamente orgulhoso, porque, tipo assim, pelo menos os fariseus não justificando. Porque os fariseus são péssimos, né? O farisaísmo é terrível. Mas eles, apesar do orgulho, tudo, ao mesmo tempo eles estavam tentando preservar a tradição, mas ao mesmo tempo pervertendo, né? Querendo colocar a lei completamente acima do amor da caridade, né? A lei pela lei. Né? Uhum. Inclusive, se um dia a gente for falar sobre Naruto, eu gostaria de falar sobre esse tema de a lei pela lei através da história do Kakashi, mas fecha parênteses, né? É só pra deixar uma ponta aí pra um episódio no futuro, gente. Só pra isso. Vocês querem que a gente fale sobre Naruto? Estamos aí. Querem que eu fale sobre Naruto? Paga um Crunchyroll pra eu conseguir assistir. Eu acho que a gente pode comentar outro, que o Pedro, foi tu que comentou que a tua favorita é a Mamãe Gothel, né? Gothel. Porque daí, antes a gente pode contar a história dela, mas também tem a teoria, que é um abraço aí pra Carol, que infelizmente não pôde gravar com a gente, e que ela também veio citar, então, que é sobre a teoria da Mamãe Gothel ser a Rainha Má, né? Cara, constrói isso daí, porque, pra ser sincero, é a primeira vez que eu ouço essa teoria. Eu gostaria de. Então, é que a questão é que parte. Mais pontos. É que do que eu vi é que assim tem primeiro pela algumas coisas da aparência. Primeiro porque assim, o que pega a teoria? Primeiro é porque a Rainha Mó mostra ela caindo, mas não mostra ela morrendo, né? De fato. Não tem corpo, não tá morto, né? Ela virou poeira. Não, sim, mas eu acho que tem a animação que mostra tipo, ela caiu. Da Rainha Má, né? A Rainha Má. A Rainha Má. Mas... Então, daí você, teoricamente, tipo assim, a ideia da mãe igual ali. Então, daí tem essa coisa das duas serem muito obcecadas pela questão, serem muito vaidosas, serem ter essa obsessão pela beleza, sabe? A cena delas se tornando velha lá, tudo, elas são muito parecidas. Tipo assim, toda a estética delas, a transformação delas é bem parecida, sabe? Bruno, tu lembra de mais detalhes? A questão da aparência física. A aparência física. Tá jovem, ela é parecida com... e também se for ver a personalidade, né? A personalidade, sim. A obsessão. Toda essa obsessão delas, né? Então tem tudo essa questão do tom de pele, tudo, né? Então daí tem essa teoria. No filme seria uma referência. Tem um espelho no filme também. Entendi. É interessante essa teoria. Mas a mamãe tipo assim, eu não vejo tanta relação assim, mas ao mesmo tempo... Não é bem forçado. É bem... É um pouquinho forçado porque... divertidinha, não é? A mamãe Gothel, ela é muito bizarra, sabe? Eu tenho muito medo, porque, tipo, ela não tem limite. Além de ser muito inteligente, ela não tem limite ético. Ela não tem. E o forte é pensar que, tipo assim, é aquela frase que muitas vezes o nosso pior inimigo pode estar do nosso lado e a gente não sabe. E é a mais pura verdade sobre a Mamãe Gothel. Aquela mãe sobre a sua mãe sabe mais. Cara, que música. Quando a gente sabe o contexto da história, a gente vê como ela é uma mulher completamente manipuladora. Mas já ouviram a Bruna que mostrou? Já viram a versão do Spotify da música? Porque no filme eles cortam uma partezinhas ali. No Spotify a música é mais longa. Então, ela é mais manipuladora ainda. Então, ela fala umas paradas bem sinistrona. Tipo, é bem narcisista mesmo. Tipo, aí eu só te dei carinho, amor, troquei suas fraldas, sabe? Um negocinho. E é assim que você me trata, é assim que você quer fazer me abandonando, querendo descobrir o mundo, querendo se descobrir. Como assim? Cara, ela não deixa a Rapunzel ela descobrir quem é ela, a sua história, a sua identidade. Ela não deixa ela não construir a sua própria identidade. Ela é um objeto para
da mamãe Gothel. Além de fazer ainda a depreciação, de falar que ela é burra, que ela é ingênua, que ela é gorda. Lembra o Pica-Pau, quando ele tá levando o cachorrinho pra dentro da casa dele, né? E aí é proibido animais, aí ele fica lá, quieto, lanche, quieto, lanche. Tipo assim, não sei por que eu lembrei disso, mas me lembrou muito Mas é bem nessa pegada. Quer dizer, tipo, para de ser pessoa, se torne objeto, sabe? Para de ter sentimentos, para de ter emoções. Tipo, você tentando controlar tudo ali, né? Quieto, lanche, quieto, lanche. E vamos lá, se for ver, daí a gente pode pegar até uma questão de que a mãe Gothel botou tanta pressão na menina e excluiu ela tanto do mundo, né? Ela foi se meter com quem? Com um bandido. Sim. Dica pros pais aí que ficam trancando os filhos, tá? Vão se meter com bandidos. Mas não é um bandido de bom coração. Para de passar pano pra ladrão. Não. Para de passar pano. Isso aí, para de passar pano. Mas bandido bom é bandido arrependido, redimido e convertido. Como Santa Terezinha dia. Não, Jesus não, bandido gente, bom. Existe um crime que o Flynn Rider fez, cara, que é pior do que qualquer outro crime. Não existe crime pior do que esse, que é ser dublado pelo Luciano Huck. Esse foi o pior crime do filme. É ruim. É ruim. Eu gosto do filme pelo filme, porque a dublagem. Quando a gente vai conhecer a história da dublagem, o que aconteceu durante as gravações. Fica com mais raiva ainda. Dá mais raiva ainda. Porque, e a gente descobre que o cara que cantou a música, o Vejo Enfiar a Luz Brilhar, ele que ia ser o dublador do filme. E assim, ele já estava escalado, já estava tudo certo, com o contrato pronto, só que a Disney quis um Star Talent, né? E aí, eu acho que mais do que... mas assim, mais do que forçar alguém, porque, claro, a Disney fez essas coisas, tem várias animações que às vezes usam pessoas assim, por causa de um nome, mas quando a gente vê a história, que eu acho que o maior problema foi a atitude do Cruz enquanto estava fazendo, né? Porque podia ter humildade de falar assim, vamos lá, vocês me ensinam como fazer, não. Ele não aceitou ser dirigido na dublagem. Ele não aceitou ser dirigido, fez tudo, enfim. Isso a gente fala sobre a mãe Gothel. A gente fala sobre o outro vilão. O maior vilão de Enrolados é o Luciano Huck. Não é o Luciano Huck, quem escalou o Luciano Huck. Exatamente. Tá, mas assim, vamos falar da... Não, mas a mamãe Gothel, ela realmente, tipo, ela é extremamente manipuladora, assim, ela é muito manipuladora. E ela é muito seduzível, cara, ela é toda ali... Sedutora. Ela é muito sedutora. Seduzível. Seduzível. Ela seduziu o Cupido bêbado, cara. Ele é o Cupido bêbado mandou. Olha, eu acho que também a faixa ali do Cupido não... Cara, eu amo aquele Cupido, eu acho muito engraçado. Eu acho que a régua dele era muito alta também. Não, vamos falar real. Apesar de ter amado ele, sério, eu amei, eu achei muito bom o personagem, mas eu queria ver a reunião deles calculando. Gente, se colocar um cara bêbado com dependência alcoólica no filme infantil, será que dá certo? É que tem que ser um filme família, entendeu? Então tem que ter um tio bêbado ali. Eu tenho sim, um sonho sim. Aí tá lá ele voando. E aí mostra o Pinóquio. E aparece o Pinóquio nessa cena. A referência aí, tem o Pinóquio. Ai, gente, mas enfim, né? Cara, esse filme do Enrolados, um dia a gente pode falar sobre ele, né? Mas, cara, eu já tive uma experiência muito forte de oração através desse filme, com a música do Vejo Enfim a Luz Brilhar, porque ela me ajudou eu cantei ela para Jesus no momento de adoração santíssima. Eu tava sozinho, né? Eu só faço essas coisas quando eu tô sozinho com Jesus. Não, pode cantar. Meu, a gente tem que fazer um grupo nosso pra gente cantar. Fazer umas... Cara, essa música é muito música de adoração santíssima, cara. Tipo assim, vejo enfim a luz brilhar, já passou o nevoeiro. Vejo enfim a luz brilhar, para o alto me conduz. E ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Aí a gente olha para Jesus e fala... Tudo é novo, pois agora eu vejo. É você a luz. Cara, é muito música de adoração essa música. Vamos cantar na missa na próxima? Não, Pedro. Eu acho que o Padre Jackson não ia curtir. Será que ele conhece? Talvez ele conheça. Eu acho que ele conhece. Perguntar de onde é. Depois ele vai testando, depois let it go. Sim. Jesus, eu tô livre. Eu tô livre com Jesus. É pra liberdade que Cristo me libertou. Sim, aí a gente também canta o ciclo sem fim. Moana também.
É o ciclo sem fim que nos guiará. Só tem uma música que não dá pra cantar muito, que é a música do Irmão Urso, né? Espíritos nossos ancestrais, sejam nossos guias. Porque aí a gente já vai pra uma outra vertente, né? Nem toda dá pra aproveitar. Tem alguns centros aí que dá pra tocar, sem problema. Mas é engraçado porque essa música do Irmão Urso é uma música de louvor, só que, claro, né? Uma música de louvor com base na espiritualidade do povo búlgaro. Né? É assim, agora Mas eu quero é uma música de louvor. Eu quero comentar de uma outra vilão clássico aí, pra gente pegar os mais clássicos, né? Assim que a gente tem a Malévola, né? Que daí, inclusive, tem o seu filme, né? Contando a história da Malévola, que você tem várias versões, então você vai ter a versão da... Eu gosto do ali. Ela é da... que eu gosto. Não. O pior que eu gosto. Bela Adormecida. Da Bela Adormecida, né? Que daí você vai a ter... menina que dorme pra qualquer coisa. Você tem histórias diferentes, né? Até dali. Você tem a história do filme, né? Da Malévola. Tem a Malévola, a história da Malévola no livro, né? Nos livros da Disney, que daí é outra história. Que a Aurora, cara, a quantidade de pessoas que eu vejo que se chamam Aurora hoje em dia por causa desse filme, inclusive que ainda tem muita gente que coloca o nome da filha de Aurora. Nossa sobrinha, por exemplo, a gente tem outra irmã, né? Thiago, que daí a segunda filha dela se chama Aurora. Mas só por uma curiosidade, não é por causa da princesa Aurora. É por causa do Salmo? Não, é porque a filha mais velha, que sua irmã tem 2 filhas, né? Então a nossa sobrinha mais velha, de 6 anos, a Heloísa, se encantou pela Aurora Boreal. Ah, que interessante. Aí ela queria que fosse a Aurora Boreal, aí a Daniela só aceitou a Aurora. O Boreal não dá. Tem um amigo meu que ele colocou a filha dele de Aurora por conta do Salmo, né? Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora, está pronto o meu coração. É um salmo, né? Eu acho errado esse salmo. Não pode acordar a Aurora, deixa ela dormindo, pô. Que aí a gente falou que ele ia ter a aurora e depois ia ter a harpa e a lira. Se puxar um pouquinho mais da cítara também, né? As próximas meninas vão ser essas, né? Mas enfim, voltando pra Malévola. Gente, eu sou muito aleatório, eu peço perdão, meu TDAH. Muito aleatório. O meu TDAH, vocês falam uma palavra e eu vou lembrando de uma coisa completamente aleatória, completamente diferente. Mas voltando pra Malévola. Cara, por incrível que pareça, eu gosto daquele filme, mas por conta da atuação da Angelina Jolie. Que, meu Deus, que mulher maravilhosa, gente, que mulher... Eu vou dizer que eu assisti, recentemente eu não tinha assistido, daí quando eu tinha gravado esse filme, daí semana passada eu assisti o Malévola, finalmente. Assisti só o primeiro, o segundo não. Eu achei legal, assim, incrível, mas eu gostei, a atuação dela é boa, assim, foi um filme interessante. É claro que, tipo assim, não bate uma pessoa, tipo assim, pra você batizar alguém de Malévola, você tá pedindo pra dar ruim, né? Mas, Você tava chamando um pouco, né? Tava chamando um pouquinho, assim. Porque meio que deu até um contexto da história da Malévola, porque se a gente for assistir só o desenho, sem levar em conta o filme, desse live action, é justamente o que a irmã... Eu ia chamar de Helena, mas se não me engano, Helena é o nome do bebê, né? Você é a Bruna? Isso. A Bruna, né? Que ela falou que o único motivo pelo qual a Malévola ela se tornou vilã, que ela colocou o feitiço na Aurora, é pelo fato dela não ter sido convidada pro batizado da Aurora. Simples. Aí a gente fala assim, gente, mas do nada uma mulher, porque ela é uma bruxa do reino, porque ela não foi convidada, ela amaldiçoou a criança. Então esse filme ele trouxe um contexto, né? Eu só não gostei muito do plot de que na verdade ela amava a Aurora e que a Aurora que o feitiço da Aurora foi quebrado pelo amor dela, né? Porém, tipo, não fez nada mais que obrigação. Porque assim, porque daí vem, como eu disse, vem aquela coisa de um pouco do contexto de ser mal, né? Tanto que no filme da Disney, lá na animação, ela se proclama a senhora de todo mal, sabe? Então, tipo assim, ela é bem uma encarnação do mal mesmo. Então, tipo, não tem muito...
seria bem o personagem que realmente o sociopata, que não tem sentimentos. Não tem sentimentos, não tem nada de amor. E daí vai tendo, tipo, as teorias para não ter amor. Tem essa história o plot da história dela ali, dela ser poderosa e ela ser traída. Aquela parte eu acho bem interessante ali no filme da Malévola, né? Dela se apaixonar pelo humano, eles ali, só que o cara ir crescendo e se afastando dela porque vai se deixando tomar assim pelo o desejo de ser um rei, de ter poder, tudo, e até o momento que trai e corta as asas dela, né? Cara, dá dó quando a gente vê Meu, ela chorando a por conta das cena é asas. a Não, essa cena, cena é pesadíssima. a cena de quando ela acorda, porque cara, aquilo ali assim, ó, Angelina Jolie, gente. Angelina cara, Jolie é assim, ó, Vocês já maravilhosa. viram qual porque que é na verdade, o que porque ela ali a fala? gente corta, ali é o corta das asas, mas assim, ali é como se você fosse pensar assim, é uma pessoa que, tipo assim, que passou por uma violência sexual, digamos assim, sabe? É nesse nível É assim, sabe? exatamente isso, na verdade, José. Porque a Angelina Jolie, ela fala que a cena foi pensada, a reação de uma É, mulher que acorda e percebe que foi violentada. sim, porque foi isso, né, no Então fim, né? foi isso que Ter o aconteceu. contexto ali, Então, porque foi meu, isso que ali é aconteceu. desesperador. É muito forte. Então, assim, essas coisas me fazem o filme me ganhar, sabe? Então tem coisas muito boas. Como eu disse, eu também não gosto muito daquele finalzinho, de no fim, ela Eu amava não e ela gosto que. do filme nesse contexto, assim, tipo, de quererem. É por causa assim, eu gosto muito da Malévola no filme da Branca de Neve, eu gosto muito como vilã, sabe? Sim. Pra mim é um vilão muito bom. E daí eles vão e tentam tirar essa carga de que ela é a malvadona, sabe? E É que no mesmo final ela meio que foi ela foi a Medusa, né? Ela que foi a vítima. É, exato. E daí, assim, isso. mesmo que. E daí, pra mim, pelo menos, tá? Mesmo que tenha acontecido, nada justifica ela amaldiçoar um bebê recém-nascido. É que daí vai É, aquela questão da decisão, né? Ela pode ter uma história horrível, pode explicar Uhum. muita coisa, mas mesmo os mocinhos, né? Tem uma história triste muitas É, vezes, só que tem um ponto da decisão. pelo menos no filme também, daí eu vou defender que por um lado, mostra que também ela se arrepende, ela tenta, tipo, corrigir. corrigir. Só que o problema é que ela fez de tão forma o feitiço que ela não era capaz de quebrar naquele momento o fato de que ela ia acabar adormecendo, né? De que ela ia. Sim. E É, que na verdade no original era morrer, né? Até na própria animação era morrer e o dormir Sim, gente. é as fadas boas dando um. Como elas não conseguiam impedir, salvar necessariamente, o que elas conseguem fazer é amenizar para que ela durma somente. É, gente, é a mesma ideia do Tom Holland, gente. O Tom Holland faz a cagada e depois ele vai lá e tenta consertar. É a mesma ideia. Tom Holland, não vi isso aí. Do Homem-Aranha, cara. Ah, Que a tá, gente tá, o tá. até Homem-Aranha, foi. não o ator em si. É porque eu pensei, né, que É, eu fiquei pensando, tipo, botar o Homem-Aranha, sim, sim. é o Peter Tom Holland. Que, cara, a gente vê que ele fez toda. Tipo assim, se ele não existisse, não teria história, porque ele não teria começado a treta e ele não teria que consertar tudo. Mas os heróis são os que criam os vilões. Os heróis criam os vilões. Tem Tem isso, tem muitos isso. heróis. E existe até uma música do 7 Minutos, não sei se vocês conhecem essa banda, Não. Sim. que eles vão trazer uma música que é justamente sobre isso. O nome da música se chama Super Herói. E ela vai falar, né, que o que constrói os heróis e o que constrói, na verdade, o que constrói os vilões são as próprias pessoas, né? A própria sociedade cria os vilões, né? E que o herói é, na verdade, aquele que supera as maldades que o mundo causou nele, né? Ele fala assim, que não existem super-heróis, né? Que aí ele vai falar sobre todos os maltratos, né? Bullying, esse tipo de coisa, na música. E eles vão falar, né? Que não existem heróis, mas que existem vilões. Mas que os heróis, na verdade, eles são vilões redimidos na própria história. São vilões que se redimiram. E aí ele vai falar, né, que todo mundo, na verdade, traz um super-herói dentro de si, que é para poder se vencer, né, para poder vencer o vilão que existe dentro de si. É bem interessante o negócio. José, qual é o seu vilão favorito? Putz, cara, eu tô Não pensando sei no se vilão você já falou. favorito. Não, não falei. Eu fiquei pensando nisso, sabe? É que eu acho assim, eu acho que meu vilão favorito, a gente acabou falando já bastante ele, não aqui, mas porque a gente gravou os filmes do Rei Leão.
A gente gravou lá o podcast falando sobre Rei Sim. Leão, que falou bastante de Scar. Que eu acho que o meu favorito acaba sendo o Scar. Mas se não for para citar um outro aqui, porque acho que o Scar a gente já falou bastante lá, apesar de ser muito icônico, eu gosto muito Inclusive, do se você Capitão não assistiu Gancho. ainda, Eu gosto muito, e a gente pode citar aqui, como anime, porque tem animação também, eu gosto muito do Capitão Gancho. sim. Inclusive, se você ainda não viu o podcast sobre o Rei Leão, depois que você terminar aqui o podcast, você vai lá assistir Ah, eu vou o lá, vou podcast do lá. Rei Leão. Tá maravilhoso. É claro que teve a minha ilustre presença, né? É Então, isso aí. Por isso que a aí que se torna gente. mais mágico ainda. Por isso que aqui nesse programa em si, eu acho que talvez a gente não vai gastar muito falando do Scar, porque a gente já falou bastante lá. A gente tem um programa que a gente fala bastante do Scar. Mas assim, eu gosto Sim. muito do Capitão Gancho, sabe? Eu acho muito interessante o contraste dele, né, com o Peter Pan, né? De um lado você tem a, toda a ideia da esperança, da liberdade, e daí com o Capitão Gancho, você tem alguém que tem uma grande amargura ali, né? Uma amargura, tem uma raiva por toda aquela liberdade que os outros propagam, né? Sim, porque a gente vai vendo ali. Porque, cara, para mim, no filme do Peter Pan, o Capitão Gancho, apesar dele ser visualmente o vilão, eu também vejo muito que o próprio Peter Pan é o vilão da própria história, de muitas formas, sabe? Mas aí a gente vai vendo aqui que o Capitão Gancho, né, que no caso o nome dele é James Hook, Hook, que Hook é gancho. James Hook, ele quer se vingar do Peter Pan, porque em um confronto que ele teve, ele perdeu a mão, né, que aí a mão foi engolida pelo crocodilo, né, que desde então nunca mais deixou o Capitão Gancho em paz, né? Engoliu a mão dele e um relógio. Que aí toda vez que o crocodilo chega perto dele, ele ouve o tic-tac do relógio, né? Estranho, esquisito, né? Não sei como é que o crocodilo morreu, né? Depois de comer um relógio, mas desenho é desenho, né? Não questione, né? O mínimo dá pra questionar, né? O mínimo. É, o menino deve Se a questionar. gente Pô, começar a questionar, a gente não vai curtir mais nada. A gente não assiste as coisas de Tem que apertar o botão de descrença. tem hora que nem que a gente falou lá no Rei Leão, né? E tem hora que o filme ele serve pra gente desligar o modo inteligente, o modo noção, e a gente simplesmente ficar ali no modo tranquilo, relax, né? Igual eu passo um curta-metragem para meus alunos, né? Sou professor. E daí, tipo, nesse curta-metragem, história do menino, a topeira, a raposa e o cavalo, né? Nome Em pequeno. dado momento, todo um diálogo da topeira com o menino e não sei o que, com a raposa, todo mundo conversando, se unindo, não sei o que. Dado momento, o cavalo tem asa, tá? Ele voa. Nossa, professor, que viagem! Como assim um cavalo voando? Tá, porque é uma topeira falando? Vocês acharam tranquilo, né? E Por favor, né, gente? Vamos ligar o o botão da Peg... descrença Gente, aqui, é o vamos. Pegasus, gente, não é qualquer um, não, é o Pegasus. Não, eu acho muito engraçado. O mais engraçado é que eu, agora só fazendo parênteses e teoria, mas é porque eu vi um videozinho que estavam querendo fazer lá, que tipo, que era ligado ao Ratatouille. Ah, porque o rato era tipo assim, o rato, tipo assim, ele conheceria a comida porque ele, tipo, o rato tava na casa onde o crítico lá cresceu, tudo, depois se conhecia. Daí, tipo, daí alguém comentou assim no vídeo, meu, gente, mas aonde que um rato pode viver tantos anos assim? Eu falei, gente, o rato cozinha, e esse que é o problema. Gente, o rato cozinha, gente. Até porque E existe. controla um ser humano puxando os fios do cabelo, e vocês acham que o Gente, problema é o rato viver bastante? Calma, gente, poxa, deixa. Melhor, o nesse humano consegue contexto, se gente. comunicar com o rato, vai compreender o rato. Gente, o rato se comunica, tudo. Isso porque ainda tem. A gente pode também falar sobre o chefe, né? O chefe. Eu esqueci o nome dele. Que ele, teoricamente. Hã? O baixinho, o baixinho. O chefe Eu baixinho esqueci. consegue Ele, falar. ele, ele tem o nome dele, né? Só que eu esqueci o nome. Depois a gente dá uma olhada aí. Porque a gente vê que, na verdade, que ele é o vilão, que, na verdade, ele quer manter a higiene sanitária do restaurante dele, né? E existe a teoria, né, que eu acredito que, na verdade, não é nem teoria, eu acredito que vai ter uma continuação do Ratatouille explicando sobre isso, sobre como o chefe Gusteau se tornou tão influente. E por que que ele, depois, ele entrou numa profunda depressão e
os pratos dele não ficaram bons e aí ele acabou morrendo enfim, de desgosto, de depressão, né? Que a Killer. teoria é que a mãe do Linguini também sabia cozinhar. E que, na verdade, o Gusteau, ele era controlado também pela mãe do Linguini. Tá. Tanto que quando eles foram fazer o exame de DNA do chapéu do Gusteau, eles encontraram pelo de rato no cabelo, no chapéu do Gusteau e não do Linguini, né? E aí a gente vai percebendo que esse dom de cozinhar, na verdade, foi passado da mãe do Linguini, do Remir, né? E aí só que quando a mãe dele morreu, a mãe do Remil, aí aconteceu que o Gusteau ele não estava mais conseguindo cozinhar, porque quem cozinhava na verdade era a mãe do Remil, do rato, né? E aí quando ele morreu, quando a ratinha morreu, ele não estava sabendo mais cozinhar e aí ele não estava fazendo mais pratos bons. Ele entrou em depressão e aí ele morreu de depressão e também de diabetes, né? Porque ele também lá. Então O... existe essa teoria Ah, que eu acredito é, que na verdade ela é real e que ela vai ser passada agora, num Ratatouille 2 aí. mas agora eu quero voltar um pouquinho, porque eu tinha o citado o Capitão vilão. Gancho. Deixa eu falar, com esse do Capitão Sim, Gancho, mas eu ainda não terminei de falar o que eu queria falar do Capitão Gancho e tudo. sim, fale do Ah, Porque tá. acho que Capitão assim, Desculpa, ó, desculpa. o Capitão Gancho, ele é muito interessante porque o Capitão Gancho, ele é uma pessoa muito solitária. E assim, o que eu percebo muitas vezes é que ele tem todas as maldades, mas no fim, ele sempre me passa a impressão de que o Capitão Gancho, ele quer muito ser amado. E isso você vê muito nos momentos em que ele, às vezes, que ele tá meio triste, que às vezes ele até tenta, às vezes, em alguns momentos ele fica meio balde tá maltratando, e ele tenta ser um pouco mais cortês, mas ele parece que é mais bizarro ainda, porque parece que ele não sabe como expressar as coisas, sabe? E daí parece que ele há uma vontade de ser amado, mas como ele não, por ele não conhecer direito, ele acha que ele tem que dominar tudo, né? Ele acha que ele tem que dominar, e daí para isso ele quer derrotar o Peter Pan, porque tem tudo. Ixi, tem o Peter Pan cortou a mão dele, né? Deu pro crocodilo lá que fica perseguindo ele. É, Sim. então, no filme, ele não tem. Na história, né, original, não tem muito contexto do passado, né? Existe um. Né, entre os livros da Disney tem da história do Capitão Gancho, e o que traz de passado dele é que ele seria um menino que ele era muito bom fisicamente, se destacava em todos os esportes, só que ele começa a ter uns problemas, porque que ele vinha de uma família pobre e ele não conseguia. Chega um momento que ele já não consegue mais competir direito com os outros alunos, porque os outros investiam em outras coisas, só que ele vai criando a inveja, e como ele não conseguia mais tá conseguindo competir com eles, ele vai e comete o primeiro ato de maldade, que ele simplesmente rouba todos os troféus, sabe? Para ele, ele entra na sala dos troféus da escola e rouba tudo, sabe? Para ele se meio que se sentir o campeão, sabe? Sendo que ele não ganhou. E daí é quando ele desiste de tudo, ele larga e ele quer ir vai para Terra do Nunca, porque ele quer ser esse grande vitorioso, ele tem porque ele tinha essa aptidão física, então ele quer estar acima de tudo, e ele acha que da Terra do Nunca ele vai poder ser isso, que ele quer ser esse cara que está, ele quer se colocar como o mais forte de todos, o mais poderoso, né? E que daí o que vai corrompendo ele, né? Mas eu acho interessante porque o Capitão Gancho, ele tem umas coisas assim de que é, ele preserva algumas coisas assim de que ele tem uma coragem, ele quer ter aquela coisa, ele quer vencer o Peter Pan, mas ele quer vencer ele diretamente, o Peter Pan, sabe? Né? Então eu acho legal que tem uma certa dualidade ali do Capitão Gancho, eu acho interessante umas coisas que ficam ali por trás dele, né? Eu acabo gostando bastante dele. E eu fico até imaginando como seria a história de fato do Capitão Gancho, porque, tipo assim, como ele chegou na Terra do Nunca, né? E eu até tenho a impressão, não vi isso aí em nenhum contexto, né? Isso aí é uma teoria da minha cabeça, né? De que o Capitão Gancho, ele poderia ter sido um menino sequestrado pelo próprio Peter Pan. Só que, como para se viver na Terra do Nunca, também é necessário que a criança ela não queira crescer. E pode ser que, na verdade, ele tenha crescido e se tornado velho pelo fato dele querer crescer e criar esse rancor do Peter Pan de ter tirado ele da vida dele, né? De ter tirado ele do mundo, né? Enfim, não conheço o contexto. Realmente é pura teoria da minha cabeça agora. Mas eu gostaria de conhecer mais a história do Capitão Gancho em si, sabe? Tipo, quem ele era, como ele se tornou esse capitão.
como ele construiu um barco, tripulação, por que que ele é o único adulto da história. Porque, em tese, ele provavelmente vai ser tão imortal quanto o Peter Pan, né? Que o Peter Pan, ele não cresce, né? Ele é imortal. E No parece que aquele embate barco, ali... É, porque, no no caso... barco e voar, coisa assim, tem um filme da Tinkerbell, do universo da Tinkerbell, que mostra uma fadinha que ajuda o Capitão Gancho a conseguir isso. Sim, Ah, que é, no caso, aquele live action, que o Peter Pan Não, não ganhou, é live action. ganhou, É animação ganhou. mesmo. Eu nunca assisti o filme da Tinkerbell, cara. Não vou mentir. Eu gosto muito dos filmes da Tinkerbell, mas tá tudo bem não ter assistido. porque O tem dia, um, quem sabe. Pouquíssimos porque tem um, adultos assistiram. homens principalmente, adultos homens, menos ainda. Adultos homens geralmente têm uma filha. Menos, assistiu porque tem filha, daí acabou assistindo. É, Eu sei que vou ter que assistir. mas com isso deixa a Bruna assistindo, a Bruna ama assistir, então não vai fazer questão. A Bruna é capaz de colocar já pra. pode Eu já A Bruna, assisti Tinkerbell, gente. a Bruna, na verdade, mas assim, a Bruna é mais capaz de colocar pra assistir, fingindo que é pras filhas, né? Mas é ela que tá querendo assistir. mas dependendo, se você me contar o contexto, né, e se dá pra ali encaixar com a história do Capitão Gancho, tudo, eu posso me abrir a assistir também, sem problema. Mas é porque realmente tem que mostrar ali o interesse, porque se for só a fadinha e tudo, aí, né? Eu não acredito em Não, fadas. não, é uma fada A fada pirata. Não morreu, diga isso. cara. Não morreu. São vários E sempre. filmes. A Mas fada tem nasce. um- E a fada nasce sempre quando o bebê dá o seu primeiro sorriso. Nasce uma fada. Que bonitinho, cara. Eu não sabia dessa, não. Primeira Tem a risada, não é o primeira primeiro risada. sorriso. Risada, né? Primeira Primeira risada. risada. Daí até que eu me lembrei disso, Aí que tem Leila ainda uma. vai criar a Tem uma fadinha dela. o Imaginário ele falando uma teoria de como que a Malévola surgiu. Porque a Malévola é uma fada, né? Então, teoricamente, seria isso ela ali. E daí o Imaginário fez a teoria de que a Malévola ela teria nascido numa risada do Chernabog, que é que é meio que aquele demônio que aparece no filme do Fantasia, sabe? Que é considerado talvez Sim. o vilão mais poderoso, assim, do Aham. universo. E daí ela seria a fada que teria nascido quando ele nasceu. Depois dele da primeira risada. E porque tem essa ligação com ele, e daí por isso que ela seria puro mal. Interessante. Eu não sei do que estão falando, tá? E Caramba, cara. Eu vou ter que assistir pra poder fazer minhas teorias. e daí tem uma. E também, antes a gente começou pulando os li, eu acabei esquecendo de contar que tem a outra versão da Malévola, que tem uma versão do filme, né? Mas tem a versão do livro oficial da Disney. E no livro oficial da Disney, a Malévola, ela se torna má, na verdade, porque a Aurora é. A Aurora é filha dela, de início. Acho que é filha dela. E daí ela vai fazer algo para poder. Ah, não, é porque ela quer ter uma filha e ela não pode. E daí só que daí ela faz o acordo que para poder ela poder ter uma filha, ela abre mão de todo o amor. Então daí a Aurora nasce, só que daí como ela abre mão de todo o amor, abre mão de todo o amor, de todo o sentimento bom, então ela não consegue ter nenhum sentimento nem pela Aurora, sabe? E daí ela acaba se tornando totalmente má. A Aurora nasce, e daí a Aurora vai ser criada seria criada pelos reis, mas eles não são pais dela em si, né? Mas sim filha Gente, da então quer dizer Malévola. que o rei pulou a cerca, gente. Meu Não, Deus. não, não, não. Nasce meio mágico, assim, sabe? Os pais eles criam. Não é do rei com a. Ah, Porque daí não. Porque na história do livro, daí não tem essa relação de amor do rei com a. É diferente do livro, do filme, onde a Aurora é filha biológica do rei, sabe? Daí a da, Aurora não seria filha da, do. Não, e não do tem rei essa. da rainha. Isso. E daí no livro não tem essa paixão entre a Malévola com o rei quando eles eram mais novos, sabe? Então não tem essa relação, né? Uhum. Então Interessante. tem essa ali. Como eu disse, do Capitão Gancho, que eu disse, o que eu sei que tem é que do livro deles lá, ele era, como eu disse, ele era esse jovem que ele queria, tinha essa coisa da aptidão física, ele queria derrotar todo mundo, só que começa a se frustrar e ele vai para a Terra do Nunca para ele poder ser, digamos assim, o mais vitorioso, se provar o mais forte, e porque na Terra do Nunca ele poderia ir. Só que agora eu não sei exatamente como que ele vai para a Terra do Nunca exatamente, ou se ele vai antes ou depois do Peter Pan. Pois é. Alô, Disney! Estamos precisando de respostas, Disney. Para de fazer filme da Branca de Neve.
E Nossa, assim, eu fui e realizar faz aqui. uma adaptação boa, não faz porque teve um live action Gente. recente ali, Peter e Wendy, que, nossa, eu nem perdi tempo pra assistir, porque só pelo trailer, depois vi Não, eu umas também não críticas, assisti. tá louco. Que quebra totalmente. Uhum. Que coloca. Tipo assim, as pessoas têm que entender contexto. Daí é tipo, colocaram meninas entre os. Entre As crianças os. perdidas. As crianças perdidas. E daí, qual que é o problema de ter. De falar assim, não, mas é inclusão, mas. Não, mas você quebra todo o contexto da história. Porque na história, São os toda. meninos Não, perdidos. e são os meninos perdidos por quê? Porque o Peter Pan é como um pai para eles, e a Wendy, tudo que ele sente, ela é a figura materna, sabe? E daí A todo. Wendy só é importante porque ela se torna importante porque ela é a única menina. Ela é a única Então, menina, se e você ela. coloca outras meninas, por que, que a outra menina não se Não, tornou importante? e outra, e daí assim, e aquilo, esse contraste com o diferente que faz com que o Peter Pan comece a querer a ser obrigado a amadurecer, porque o grande problema do Peter Pan, e daí tem a famosa, né, síndrome de Peter Pan, os que não querem crescer nunca, né, que é isso, porque ele não queria crescer, porque ele tinha medo de crescer e porque ele tinha medo de crescer. Mas é justamente o contato com o outro, o contato com uma mulher que começa a fazer ele amadurecer, porque ele sai do clubinho dele, né? É. Então, e é no E é contato com muito o diferente que a interessante gente cresce. e é interessante desse contexto também do Peter Pan, porque isso mostra de uma forma muito interessante a questão da complementariedade do homem e da mulher. Porque o homem, se ele pudesse ser um eterno meninão, ele vai ser para sempre um meninão. E o que faz eles crescer é quando ele se apaixona por algo difícil de conquistar, né? E quando um homem se apaixona por uma mulher, isso se torna a sua decisão de querer crescer, de ser mais maduro, de querer ter responsabilidades, né? Porque a gente vê o tanto de homens hoje em dia que são eternos meninões. Eu já acompanhei caras, né, como eu sou missionário, eu já tive a oportunidade de conversar com homens e de fazer uma oração e aconselhamento com caras de 30, 40, 50 anos que têm exatamente as mesmas feridas de um moleque de 15 anos, sabe? É muito forte isso. Mas é justamente o menino que não cresceu, né? E também porque o homem, ele também tem essa característica de ser é, brincalhão, tudo por conta da personalidade também, faz parte do homem nas brincadeiras, né? E que isso é característico mesmo, né? Mas é muito interessante sobre essa questão de não querer crescer, e é interessante essa questão, inclusão. Gente, não precisa de inclusão porque já existe a inclusão, o problema é a inclusão. Porque era um contexto em que só existia meninos e ela se tornou uma menina. O plot é porque ela está num local onde as crianças não crescem. E ela é uma menina que ela quer crescer. Esse é o diferencial dela. E isso que vai fazer com que toda a trama aconteça, que vai até provocar o próprio Peter Pan, né? Porque ele é um menino egoísta, né? Por conta que ele é infantil. Ele é infantilizado. Olha, eu fiz uma pesquisa sobre a história do Capitão Gancho, daí eu fiquei com vontade porque tem aquela série dos livros lá, né? E daí, só para dar um Sim. pouquinho de contexto, daí até depois eu vou querer ler para ler um pouquinho mais. Mas é que, tipo assim, quem seria nessa versão, né? O Capitão Gancho, ele viria de uma família aristocrática, na Terra, né? Uma pequena nobreza, mas é que ele se sentia deslocado, né? Porque ele era muito sonhador, tudo, tal, tal, tal. E o pai, muito rígido, daí ficava brigando com ele, não aceitava isso. E daí ele acaba indo pra Terra do Nunca. Ele acaba indo por conta própria e ele chega lá e ele acaba encontrando o Peter Pan e os Garotos Perdidos, já estão lá, né? E só que daí, com o tempo, na segunda história, essa história, ele vai se incomodando com o Peter Pan justamente pelo Peter Pan levar tudo sempre na brincadeira, sabe? E ele começa a um pouco a crescer. E daí seria um pouco, talvez, por isso que ele se torna adulto, porque ele não entra naquela. Não se. Chega um momento que ele se cansa daquele espírito infantil, daquele espírito mais brincalhão do Peter Pan com os Garotos Perdidos, e ele não gostava do fato do Peter Pan às vezes ridicularizar um pouco os Garotos Perdidos, tudo. E a gente vê que isso acontece mesmo na história, né? Antes do amadurecimento do Peter Pan. Tem um pouco isso, né? Sim. Cara, eu tô dando um. E daí é quando ele rompe, então,
com o Peter Pan e ele se junta a uma tripulação de piratas ali, né? E daí ele vai crescendo, né, no seu poder. E daí o negócio seria dele derrotar o Peter Pan, seria por uma mágoa, porque quando ele questiona o Peter Pan também, tipo, meio que humilhava ele por ele ser diferente, tal, tal, tal. Então ele seria um dos garotos perdidos, e que daí ele se separa e cresce, e daí ele quer derrotar o Peter Pan um pouco por essa mágoa que ele tem no passado, por lá a relação ter se deteriorado entre os dois. Sim. É interessante, eu dei uma pesquisada também sobre a história do Peter Pan, do Capitão Gancho, e eu vi aqui uma simbologia do Capitão Gancho, né? As intenções da Disney quando criou a Peter Pan e o Capitão Gancho, né? Que aqui diz, né, que o gancho pode ser interpretado como o medo de crescer, que enquanto o Peter Pan representa a infância eterna, o Capitão Gancho simboliza a vida adulta, responsabilidades, medos e arrependimentos, né? E que o crocodilo com o relógio representa o tempo devorando tudo, que o tempo está passando, a vida está acabando e o grande medo dos adultos é a questão disso, né? Da gente conseguir ter tempo para poder realizar todas as coisas, né? É bem interessante. Mostra o mundo interior, é como se toda a história, na verdade, se passasse no coração de uma pessoa só, né? O mundo dela com as batalhas, né? É porque no fundo é um pouco isso, o que a gente pode ver um pouco disso no filme da Em Busca da Terra do Nunca, que é justamente sobre a história do criador do Peter Pan, né? E daí tu Sim, vê um pouco que tudo que ele coloca na história é um pouco do que ele vivia, né? Daquilo que estava no coração dele, isso, né? Esse lado infantil que sim. ele tinha em alguns momentos, mas a cobrança por ele ser mais adulto, pelas responsabilidades, tudo que ele vive, tudo isso, né? Sim, e tem a questão da Sininho também, porque na história, a Sininho, ela é como se fosse a tentação da nossa vida. Porque toda vez que o Peter, ele estava ali, toda vez que a Sininho via que ela ia perder o Peter para a Wendy, ela maltrata a Wendy, tenta matar ela, tudo, né? Ela tá sempre ajudando, mostrando que ela simboliza muito. Eu já vi essa história num retiro que eu participei, né? Que foi bem fundado, né? É mais que se assassiniam como uma das vilões, inclusive, né? E no contexto ela é uma fada muito egoísta, querendo proteger o Peter de crescer, sabe? Eu acho que eu gosto da história do Peter Pan também, porque eu acho que entre as que a gente cita das animações, tudo, tirando talvez umas mais recentes, mas se você for pegar as clássicas, tudo, ela é uma das poucas que ela tem bastante dualidade, mas sem ficar passando pano, mas desde o início ela tem uma dualidade, é interessante, né? Porque o Peter Pan não é o herói perfeito desde o início, né? Ele tem toda uma Cara, jornada, né? pra mim, o Peter Pan, ele é o mais vilão da história, cara. Depois ele vai, né? Ele vai tendo o seu desenvolvimento, né? Mas de início, ele não é uma pessoa boa, de fato, no início, né? Mas tá, então, Thiago, e o seu vilão favorito? Então, para mim, eu pensando, meditando, né, é interessante que eu vejo que o meu vilão favorito de fato, é o Scar, meu vilão favorito. E apesar de a história do Rei Leão estar no meu top 5, mas ele não é o meu filme favorito da Disney. O meu filme favorito da Disney é O Planeta do Tesouro. E eu gosto muito do vilão de lá, né? Eu não sei se vocês já assistiram O Planeta do Tesouro. Não, Não, eu nunca assisti o Planeta do Tesouro. Peraí, deixa eu ver se eu assisti o Planeta você do citou da Tesouro. outra vez que quando a gente gravou sobre o Rei Leão, tu falou dele, e daí você fica É, vendo buscando ainda pra assistir ainda. Nos filmes Qual? esquecidos. eu indiquei ele no final nas indicações, né? O nome dele, do vilão dele. Muito compassivo. Mas é porque ele está num contexto ali de que ele precisa ser vilão por conta das pessoas em volta dele, né? Que ele tem medo de as pessoas pararem de ter respeito por ele, os capangas ele pararem de ter respeito por ele, mostrando empatia. Mas ele começa a demonstrar empatia pelo o menino, que é o Jim Hawkins, porque a história dele se contrasta muito com a do Jim Hawkins. E ele começa a ser uma figura paterna. Mas todas as vezes que ele está ali diante da tripulação, ele está sendo rígido, para mostrar ali que ele não quer perder o respeito pelas pessoas pelo fato de demonstrar sentimentos. Aí ele fala, não quero amolecer, né?
Mas ao mesmo tempo ele é um cara extremamente empático, extremamente virtuoso, extremamente assim, empático, tudo, né? Enfim, mas esse é um vilão que eu gosto muito. O Scar tá em primeiro lugar. Eu gosto muito também do Jafar. O Jafar, ele me traz um contexto muito maligno, sabe? Qual que é o Porque Jafar? Qual filme que é? o Jafar é do Aladdin, Ah, do Aladdin. O sim. Pedro tem um problema seríssimo em lembrar nomes, tá? É, eu sou ruim também. Tranquilo, tranquilo. E Mas, cara, fisionomias. é Então, muito forte que o Jafar, ele é um cara que ele carrega todos os pecados capitais nele, né? A história dele, né? Cara, é muito forte ele se interessando pela Jasmine, querendo, sei lá, ter relações com ela, querendo que ela seja esposa dele. Cara, e é muito nojento pelo fato dele ser, tipo, quase um idoso e ela uma menina de 18 anos, né? E ali e ele querer ser ganancioso, de querer encontrar a lâmpada, de ele manipular o sultão, ele ser o conselheiro do rei, mas assim, tudo manipulado. Usar magia negra para poder conquistar é muito pesado, cara. E é interessante que no final ele se tornou vítima da sua própria ganância, quando ele se tornou gênio também, né? E aí ele foi preso na lâmpada dele, né? Vocês querem falar alguma coisa sobre o Jafar? Não sei se vocês conhecem tantos. cara, eu vou ser sincero que faz muito tempo que eu assisti Aladdin. Eu acho que eu assisti só quando eu era criança e eu nunca Ah, mais o Aladdin eu revi. já assisti 1 bilhão de vezes. Eu gosto estava rezando e era como se eu estava rezando com Santa Teresa d'Ávila, né? E aí eu falando sobre o castelo interior, tudo, né? E é interessante porque eu tive um plotzinho durante a, a oração, um plot não, né? Um entendimento ali, relacionando a nossa vida interior com o gênio da lâmpada. Quando Santo Agostinho ele fala Explica assim mais, por que favor. quando Santo Agostinho ele tá contando a história dele e tá falando que a primeira coisa que ele achou ridícula da Bíblia, quando ele era ateu, tudo, né? A primeira vez que ele teve contato com a Bíblia, ele leu Gênesis e a coisa mais ridícula que ele disse que achou do livro foi que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aí ele começa a desdenhar no livro das Confissões, né? Que ele começa a imaginar um Deus tão poderoso, tão majestoso, tão onipotente, onisciente, né? Preso num corpo físico, num corpo humano. E aí, quando eu fui nessa mesma oração, eu comecei a lembrar de Santa Teresa d'Ávila falando sobre o nosso castelo interior, né? Aí depois eu comecei a ter visualizações sobre como seria a minha alma, né? Deus me mostrando a dimensão da minha alma, o tanto que ela era imensa, né? O tanto que a alma humana, ela é infindável, né? Ela é tão grande quanto Deus, tanto que a gente está sempre se conhecendo, sempre encontramos algo novo dentro da gente, porque nós somos uma eterna novidade, né? Nós somos eternos em Deus. E aí eu lembrei do Aladdin pelo fato quando o gênio fala, né, que ser gênio é ter poderes cósmicos e fenomenais dentro de uma lâmpadazinha, né? Falando, né, como nós somos muito agraciados, a nossa alma é tão grande, mas ela é completamente compactada num corpo tão frágil e tão pequeno, sabe? Aí eu fiz a alegoria, né? Poderes cósmicos e fenomenais dentro de uma lâmpadazinha, né? Essa reflexão é interessante, até porque Santa Teresa d'Ávila ela coloca, né, sobre que nossa alma tem salas imensas e não sei o quê. E Deus falava muito sobre a questão da objetividade da oração. Porque, cara, a nossa alma é tão deslumbrante que eu já tive essa experiência de oração que eu começava a rezar e parecia que eu não conseguia parar. Porque quanto mais eu entrava dentro de mim, mais eu descobria coisas novas. E ela falava, né, Deus falava, né, que se deixar eu começo a me perder ali dentro do meu castelo interior, sabe? Porque é muita coisa. E aí a gente tem pouco tempo de vida. Depois, quando a gente ressuscitar, que a gente for eterno, aí dá para explorar mais o castelo, né? Mas Tiver junto com Deus. O do Aladdin eu assisti quando era muito pequeno. E daí, tipo, pra mim sempre foi um filme meio bobo. Mas hoje em dia eu tenho muita vontade de reassistir. Até porque cara, eu é tava assim, vendo aqueles É curtas que do Olaf. Fala um pouco sobre. eu tenho um problema com o Aladdin, que na verdade meu problema é o seguinte. É que, tipo assim, tem animação,
daí tem live action, tem outras versões, não sei coisa, e eu já li coisa que eu tento lembrar e eu, tipo, misturo, tipo, umas 10 versões diferentes da história da... Eu misturo tudo e Sim. eu misturo as Não, histórias, daí eu Sim, já não sei, daí eu já não né? sei mais qual a história é qual, sabe? Tipo, como que Sim. era o Jafar na Ah, animação mas pra lembrar certinho, sabe? Esse é primeiro, o único problema. o Jafar, ele é dublado pelo mesmo ator que fez o Scar, né? Então ele tem aquela voz grave toda, né? Aí E já ganha, né? o Jafar, já ganha, né? E aí a história do Jafar, no contexto, é que ele é um cara que ele tem um sonho de encontrar a lâmpada mágica. E aí a lâmpada mágica ela se encontra dentro de uma caverna mágica que tem formato de tigre, né? No deserto. E para que alguém possa entrar dentro dessa caverna, é que a pessoa ela seja um diamante bruto, né? No final a gente não entende tanto o contexto do que é ser um diamante bruto, mas é simplesmente uma pessoa que ela é muito guerreira, é uma pessoa que ela não desiste, né? Que é uma pessoa que mesmo nas circunstâncias mais difíceis ela tá ali sempre querendo superar. E é justamente a história do Aladim, que ele é um menino, é um ladrão, que ele rouba, é como se fosse um Robin Hood também, né? Ele rouba para poder ajudar as pessoas necessitadas. E ao mesmo tempo ele é um morador de rua, tudo, né? Então, por exemplo, ele encontrou um pão, né? Ele roubou um pão, ele fugiu da polícia, tudo, né? E aí quando ele finalmente consegue fugir da polícia, se esconder com o Abu para poder comer o pão, ele vê duas crianças moradoras de rua, né? Que elas estão olhando no latão de lixo, porque elas estão com fome. E aí, ao invés dele comer o pão que ele teve tanto esforço para poder conseguir, ele resolve dar para essas crianças, né? E aí ele se apaixona pela Jasmine, só que aí ele é escolhido pelo Jafar para poder ir pra caverna, né? Ele percebe que o Aladim é um diamante bruto. E aí o Jafar leva ele até a caverna, mas quando finalmente o Aladim ia entregar a lâmpada, a caverna ela se desfaz, né? Mas aí o Aladim consegue pegar a lâmpada de volta, porque o Jafar ia matar o Aladim depois de ele ter pego a lâmpada, né? Ah, E aí ele legal. é um cara completamente manipulador. Ele tem um cajado que aí ele hipnotiza o sultão para Sim, poder sim. fazer todos os gostos dele para ir manipulando, né? E aí Essa ele, partezinha eu lembro. sim. Aí quando o Aladim ele aparece, né? Depois de desejar ser um príncipe, ele aparece no castelo dizendo que ele queria se casar com a Jasmine. Só que o grande desejo do Jafar é se tornar sultão e governar a Ágraba. E aí ele se coloca na ideia de ele se casar com a Jasmine. E aí ele começa a tentar manipular o sultão para que o sultão escolha o Jafar como pretendente da Jasmine ao invés de outros príncipes. Porque ela rejeita todos os príncipes que estão com ela, porque ela não quer se casar, ela não quer ser obrigada a se casar por um casamento arranjado, né? Ela realmente quer casar por amor. Enfim. Aí tem todo o contexto, né? Que ele consegue a lâmpada, aí ele se torna um bruxo, né? Sim, Aí sim. ele começa a desdenhar ali do Aladim, começa a menosprezar o sultão. Aí ele começa a desejar a Jasmine, e, cara, é muito nojento ele dando em cima da Jasmine, assim. É muito nojento. Aí te vê o tanto que ela tava ali, uma menina, né? 18 anos, né, mais ou menos, mas assim, uma menina que tá ali sendo assediada por um velho. É Sim, sim. horrível a cena, sabe? Hum. E aí ele se torna uma serpente, né? Mas aí o Aladdin tem essa sacada, né, de que o gênio, ele é mais poderoso que o Jafar. E aí o Jafar, ele deseja também se tornar um gênio. Mas ao mesmo tempo que ele se tornou um gênio, ele se tornou escravo, gênio, né? Porque o gênio, ele é um escravo que ele só vive para poder realizar os desejos das outras pessoas. E aí Sim. ele fica preso dentro da lâmpada mágica dele, né? Do Jafar. Ou seja, a sede de poder dele acabou com ele, né?
A gente vê que no final Ele virou escravo do poder. ele virou escravo da própria ganância dele, porque ele queria tanto o gênio para ser poderoso, para ser um feiticeiro, o maior feiticeiro do mundo. Ele queria sempre se tornar o mais poderoso de todos. E aí ele desejou ser o mais poderoso de todos, mas isso se tornou a escravidão dele depois, no final, né? E aí tem o filme do Jafar, né? Tem o segundo filme que é O Retorno do Jafar, que eu já assisti também, é bem interessante, né? Mas ele é meio sem gracinha, né? Tem a história dos 40 ladrões, né? Mas esse é um exemplo muito bacana de vilão. Existem vários outros vilões. O Gaston da Gaston, Bela e a Fera. Ah, Cara, é muito top, meu. Eu assisti esses dias. a Úrsula da Pequena Sereia. cara, a Úrsula é outra, cara, que pra mim ela é vilã e ao mesmo tempo não é vilã, cara. Então, o podcast já tá bem grande, né? Então, marcar esse retorno, porque a gente teve os. Ficamos um tempo aí sem episódios por várias questões, como, né? É... o nascimento da Helena e outras coisinhas aí. Mas agora a gente vai voltar com essas coisas. Daria pra gente citar, a gente já ficou aqui quase 2 horas e só demos uma arranhada, né, nos vilões, ele teria muito vilão Gente, pra gente falar. eu pesquisei aqui, tem a Cruella, fantástica, é uma Pois Cruella. é, mano, hoje não A falou da Cruella. personalidade Tem um, dela é maravilhosa. tem um filme dela, a Úrsula, que eu citei ali rapidamente, e que no livro tem toda uma história ali da Úrsula, que da Úrsula não é só vilã má, mas é a irmã do Tritão. Fica aí o caso. É a tia É da... tia da Ariel. Mas assim, gente, vamos parar por aqui, porque então a gente vai pedir o seguinte: coloca aí nos comentários, manda pra gente o seu vilão favorito e fala de qual vilão você quer que a gente fale, né? Quem sabe daí a gente nos falam aí, que daí a gente monta uma lista aí já pra gente escolher os vilões pra gente fazer uma segunda edição, porque com certeza vai ter um segundo volume. Ainda tem um monte de vilão pra gente falar, tá? Se Então, deixar, a gente pode falar de um por um, né? A gente pode fazer um sim. podcast sobre cada vilão. A Cruella, cara, eu conheço todas as falas da Cruella, cara, do filme de 1964, se não me engano, A que é da o animação, né? Gaspar! Gaspar, idiota! Como você usa, como você ousa ligar para cá? E o live action também, daí também é muito bom, é um live action bom. Os Antes, capangas dela, o que, House e o que, é, que, Sr. é, Weasley. que é só fazer o parênteses, que é antes dessa onda recente de live actions, né? E é um live action muito bom, assim, tipo, foi antes dessa onda que tá tendo agora, né? Aquele de Mas esse, 2001, né? isso. Mas é isso. Que tem o 101 Dálmatas e também tem o 102 Dálmatas, que é Sim, sim. fantástico também. Sim, eu Sim. também gosto E bastante. ela passa pela reabilitação, tudo, né? Só que aí ela tenta ser uma mulher melhor, só que chegou um momento ali que ela teve gatilhos ali que levaram ela novamente a se tornar a Cruella, né? Que ela fala, o meu nome não é mais Cruella, eu sou a ela. Ah, Assim, não, mas agora eu me voltei a ser a Cruella, né? assim, tem que ter um pouco de bom senso. O alcoólatra não pode ficar no local com um monte de bebida direto. Exatamente. Faltou o bom senso da reabilitação dela. Mas tá, Não, vamos fechar gente, por aqui. 101 Dálmatas, a melhor coisa da vida é o Pongo arranjando uma namorada pro Robert. Aí a gente vê assim, o nível, o cara, ele é tão solitário, o cara, ele é tão na dele, o cara é tão assim, eu não quero casar, eu quero tocar piano, que o cachorro precisou arranjar uma namorada pra ele. Ele tava de certo pensando assim, esse cara tem que me deixar um pouquinho em paz, vou arranjar uma namorada pra ele. Não, e também porque eu queria também uma namorada, ele tava ali, os dois solitários, dentro do apartamento, o Robert, ele só ficava no piano o dia todo. Piano. E o Pombo falou assim, cara, a gente não tem nada aqui, cadê? Eu tô querendo uma fêmea. Aí ele Não, começa, o cachorro queria socializar, só socializar. aí ele começa as revistas, né, que o Robert tem, né? Eu não sei que tipo de revistas são aquelas, mas tem umas mulheres lá na revista, né? E aí ele olha assim, Aquela do seu Madruga? eu entendo mais ou menos assim como é que é a referência de mulheres bonitas, né? Aí ele começa a olhar em volta, hum, que raça esquisita. Esquisita demais. Aí ele começa a ver, tipo, todos os donos sendo a figura do cachorro deles também. O cachorro é igual ao dono. É muito engraçado. Mas tá, Mas, vamos gente, fechar aqui, porque senão a gente abre mais um monte de coisa aqui e vai mais são uma hora quase falando. Quase meio-dia. A gente começou a gravar esse programa, não era nem 10 horas, gente.
Eu tenho que fazer almoço. Tá bom. Então vamos lá. E agora vamos para as nossas dicas culturais. Então, só pra gente fechar aqui. Então, Thiago, dê a sua dica. Eu estou olhando exatamente agora a minha estante de livros. E um livro que eu gostaria de indicar é o livro A Hospedeira, da Stephenie Meyer. Eu não sei se eu já indiquei ele. Acho que não. Eu acredito que não. Eu já indiquei tanto livro, né? Mas ele é bem interessante, a história da hospedeira, porque ele é da Stephenie Meyer, né? A mesma criadora do Crepúsculo. Porém, não assistam filme, gente, é horrível, da hospedeira. Mas o livro, ele vai trazer toda uma utopia de como seria um mundo perfeito, sabe? E é interessante como a personagem principal, que é uma alienígena, tudo, né? Que, teoricamente, ela deveria ser uma pessoa bondosa, ela vai percebendo que, na verdade, não existe um mundo perfeito, sabe? Que existe beleza em todas as características de todas as pessoas. É bem interessante o livro. Então, eu digo para vocês A Hospedeira, da Stephenie Meyer. Um livro maravilhoso. Bruna, Pedro, vai unir vocês aí, ou vai os dois juntos, né, sei lá. Minha dica cultural é um filme que eu assisti pela primeira vez, também assisti ontem. O Resgate do Soldado Ryan. Muito bom. É um filme muito bom, maravilhoso, assistam. É Eu lembrar de um filme que eu assisti ontem mesmo. Não, mas eu não estou menosprezando a sua dica, cara. Muito bom. Bruna, sua dica? Só Zona. A minha dica é um filme da Disney, tá? Que é Os Descendentes. Que é os filhos dos vilões e dos heróis, assim. Basicamente tem o reinozinho, uma escola, e os filhos das princesas que assim, estudam nessa escola. E daí, o filho do Fera e da Bella, ele decide que os filhos dos vilões vão ter a chance de estudar ali também, que os filhos não têm culpa. E daí é por aí. Aí tem a filha da Malévola, a filha da Rainha Má. Qual é o filme? Os Descendentes. Os Descendentes, eu vou assistir. É um filme musical. Assim, não é aquela que, tipo, o filme mais complexo do universo, mas é gostosinho de assistir. É aquele lá dos jovens lá? Aquele dos jovens. Nossa, é muito bom, muito bom. Não espere grandes coisas, mas é muito bom. Seria um filme, o que o José brinca, né? Categoria Um Bom Sessão da Tarde. Parece um filme interessante pelo contexto. O contexto. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca parei pra assistir. Mas já que tu falou que é bom mesmo, então eu vou dar uma chance pra ele de fato. E Thiago, se você acha que já indicou tanta coisa, imagina eu, né? Que tenho que indicar todos os programas. Só tem um café católico que eu não gravei até hoje. Então, sim, todos eu tenho a Bruna falou sobre o filme da Disney e eu lembrei de um outro filme da Disney, eu já tô doido pra tocar a minha indicação. Não que A Hospedeira não seja bom. Pode dar duas dicas. Quer dar uma segunda dica? Pode dar aí a segunda dica. Beleza, então. É um filme maravilhoso da Disney também, só que ele é bem antigo, é de 1950. Ele é bem antigo. Mas se chama O Meu Melhor Companheiro, né? E ele, na versão em inglês, você vai conseguir encontrar ele como Old Yeller, né? Que é o velho amarelo. Que é a história de... Cara, saudade daquela época da Disney, quando ela trazia valores reais da história da humanidade, né? Porque é a história de uma família que eles moram no Texas, né? Uma família do interior, que o pai ele precisa sair de casa, né, sair da cidade e fazer uma viagem para vender o gado, porque eles estão precisando de dinheiro, tudo, né? Então eles fizeram um comboio entre os homens da cidade para levar esse gado para vender em Salt Lake, né, que fica a 3 meses do Texas, né? E aí vai mostrar toda a rotina da família em que o filho mais velho, que tem 16 anos de idade, precisa ser o homem da casa, cuidando da mãe e do irmãozinho pequeno. E aí vai mostrar um monte de coisas em que ele precisa tomar decisões da vida e faz com que ele amadureça. E, cara, esse filme ele não é para pessoas fracas, mas ele é um filme lindo, mas ele é um filme, assim, que você vai chorar, eu já te adianto. Mas é um filme lotado de virtude, gente, que filme maravilhoso. Então, O Meu Melhor Companheiro da Disney, assistam, é fantástico. Bom, eu vou indicar a melhor coisa porque eu tô indicando porque eu quero que mais pessoas assistem, porque
a melhor série que ninguém assiste, que se chama Ruptura, que eu vou indicar de novo, porque passa no Apple TV, e quase ninguém tem Apple TV, então as pessoas não assistem. Mas é uma série simplesmente sensacional e eu queria ter alguém para ficar teorizando comigo, mas não conheço quase ninguém que assiste Ruptura para poder ficar teorizando, né? Porque o José é o único rico que assina a Apple TV. Eu empresto a série toda. Eu empresto login para assistir, só para poder conversar. Você tem iPhone, cara? Não tenho iPhone. Só assisto, então, só assino. Você tem Apple TV, cara, brincadeira. Não tem. Daí por isso que não. Por isso que no início era tão ruim que, tipo, ele nem as coisas da Apple TV não era nada otimizada para que não era o iPhone, sabe? Tu não conseguia nem fazer pesquisa direito, tu podia pesquisar as séries. Mas Cultura é muito bom, que o contexto é de as pessoas que aceitam passar por um processo em que divide a mente em duas consciências, uma consciência no trabalho e uma fora, e uma não faz ideia do que é a outra. Então acaba criando duas personalidades. E daí tem um monte de teorias. É uma série pra ficar teorizando, gente. Porque, eu já ouvi assim, falar dessa série. Ela é Pelo muito, contexto, eu já ouvi ela falar é dela. muito boa mesmo. Ela é muito bem filmada. Ela acaba fazendo umas críticas a esse mundo corporativo, porque ele tem umas brincadeiras, assim, até ele faz um humor meio bobo, às vezes, em relação a algumas coisas, assim, do mundo corporativo, sabe? Daquela coisa que as empresas falam, porque vocês... Coisa bem capitalista, de trabalho pelo trabalho. E aquela coisa um pouco do, tipo, assim, daqueles discursos vazios, de, tipo, a empresa, não, porque nós somos aqui uma família, tal, sabe? Família. Sabe? Aquela coisa de, tipo... tipo assim, não, agora... tipo assim, não, agora nós temos os benefícios, agora... Deixa um questionário aqui completamente anônimo pra gente saber como é que está a sua experiência dentro da empresa e você é demitido depois. Né? Mas tem uma parte que não joga spoiler, porque é uma coisa muito pequenininha, mas no início da segunda temporada tem o negócio que eles vão passar o vídeo institucional. Não, porque agora nós estamos mais atentos, então agora a gente tem 3 opções de lanche para vocês. Agora vocês podem ter, tipo, um momento de descanso aqui de 30 minutos da sala, otimizada para você descansar. Tipo, mesmas coisas assim que, tipo, assim, tu olha e fala assim, é muito discurso. Só que ele tem todo um mistério, sabe? Tem todo um mistério, um mistério porque uma parte misteriosa é porque quando eles estão na parte do trabalho, parece que nada faz sentido, sabe? Não é que eles fazem um trabalho que você consegue entender. Você não consegue entender o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo uma série de atividades que, tipo assim, tu fala assim, o que uma empresa multinacional que, tipo assim, pega uma empresa como que é uma empresa que vem de uma dinastia, sabe? Bem aquela coisa de vários herdeiros passando já, né? E, tipo assim, o que eles estão fazendo? Que pesquisa afinal que eles estão fazendo? É um negócio muito maluco. Eles fizeram uma pesquisa de todas as empresas, né, para poder chegar na sua. Não, é muito bom, gente, é muito bom. Eu empresto o meu, pra Bruna, Pedro, já eu empresto o meu login pra vocês, se vocês quiserem assistir, só pra poder conversar sobre ruptura. E se você assista, porque é muito bom, é muito bom. Saiu agora, quinta-feira agora, saiu o penúltimo episódio da segunda temporada. Né? Então é muito boa mesmo. Porque a primeira temporada saiu lá em 2021, eles demoraram 4 anos pra sair a segunda temporada. Eu até tava com então medo, vou dar uma mas foi incrível. Não, é muito boa. Assim, ó, pode ser que no final, como a série tem tanto mistério, pode ser que no final, o final talvez não seja muito bom, porque eles têm um monte de mistério, né? Sempre falo, mais fácil é criar um mistério. Mas assim, a jornada vale a pena. É que nem eu falo de Game of Thrones. O final de Game of Thrones pode ser ruim, mas a jornada valeu a pena, porque a trama era boa. É aquela coisa, né, José? A série ainda tá rolando, você não se responsabiliza se o final for ruim. Não sei, mas eu abracei de que, assim, por enquanto era sensacional. É aquela série que você fica com vontade de assistir de novo, porque tu, Thiago, que gosta de fazer teoria, tu vai ficar pirar nisso, porque é a série que você... porque é a série que você vai ficar olhando ali, daí tu vai querer ficar comparando, porque apareceu uma cor disso com uma cor daquilo, tu termina o episódio, tu termina o episódio, tu quer ver teoria no YouTube, não sei o quê, e compara isso com aquilo, não sei o quê, e os nomes, e você... Às vezes a galera até exagera, mas é legal criar as teorias. Então assistam Ruptura, gente. Porque daí, se vocês assistirem daí e gostarem, daí a gente grava um episódio de Café Católico sobre Ruptura. Nem que só a gente discutir, mas vamos gravar. Mas é isso. Então, Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico, né? E agora nós vamos voltar às atividades, gente. Agradecemos a paciência
né, por terem esperado. E temos algumas ideias aí ainda de temas para além de vilões e heróis. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.